de Miguel de Cervantes, Novelas Exemplares, novela número 2. O Amante Generoso. Ó lamentáveis ruínas da infeliz Nicósia, onde mal secou o sangue de vossos corajosos e desafortunados defensores. Pena que careceis de sentimento, pois se os tivesseis poderíamos agora, nesta solidão em que nos encontramos, lamentar nossas desgraças, e termos achado companhia nelas talvez aliviasse nosso tormento. Esta esperança pode ter permanecido em vós, mal destruídos torreões, pois podeis vos ver levantados outra vez, embora não para defesa tão justa como aquela em que vos derrubaram. Mas eu, desgraçado, que bem poderei esperar na miserável agrura em que me encontro, mesmo que volte a situação em que estava antes desta em que me vejo? É tamanha minha infelicidade que, livre, fui sem ventura, e na escravidão não a tenho nem a espero. Dizia essas palavras um escravo cristão, olhando de uma encosta as muralhas derrubadas da já perdida Nicósia, e assim falava com elas e comparava suas misérias com as dele, como se elas fossem capazes de entendê-lo, condição própria de aflitos que, levados por suas fantasias, fazem e dizem coisas alheias a toda razão e bom senso. Nisso saiu de uma barraca ou tenda, das 4 armadas naquela planície, um turco, rapaz desenvolto e de boa aparência, que se aproximou do cristão e lhe disse: Aposto, meu amigo Ricardo, que são teus pensamentos incessantes que te trazem a estas paragens. Sim, respondeu Ricardo, pois esse era o nome do escravo, mas com que proveito sem lugar nenhum aonde vou acho trégua nem descanso para eles? Pelo contrário, pioraram a vista destas ruínas. As de Nicósia, dizes, disse o turco. Pois de quais queres que fale, repetiu Ricardo, se não há outras por aqui que se ofereçam a nossos olhos? Terás de chorar muito, replicou o turco, se te entregares a essas contemplações, porque aqueles que vieram há uns 2 anos para esta afamada e rica ilha do Chipre, tranquila e sossegada, desfrutando nela de tudo aquilo que a felicidade humana pode conceder aos homens, e agora os vê ou contempla desterrados dela ou nela escravos e miseráveis. Como poderá não se condoer de sua calamidade e desventura? Mas deixemos essas coisas, pois não tem remédio, e vamos às tuas, que desejo ver se o tem. Peço-te então, em nome da boa vontade que sempre demonstrei para contigo, pelo fato de sermos da mesma pátria e termos passado nossa infância juntos, que me digas qual a causa que o traz tão triste assim. Claro que apenas a da escravidão é suficiente para entristecer o coração mais alegre do mundo, mas imagino que de muito antes a correnteza arrasta tuas desgraças. Porque os espíritos altaneiros como o teu não costumam se render tanto às aflições comuns que deem mostras de sentimentos extraordinários, e o que me faz pensar nisso é saber que não és tão pobre que não possas dar quanto pedirem por teu resgate, nem estás nas torres do Mar Negro, como escravo importante que tarde ou nunca alcança a desejada liberdade. De modo que, não tendo a má sorte te tirado as esperanças de te veres livre, mas ainda assim te ver rendido a dar mostras miseráveis de tua desventura, não é difícil imaginar que tua pena procede de outra causa que não a liberdade que perdeste. Suplico-te que me contes que causa é essa, oferecendo-te o quanto posso e valho. Talvez, para que eu te sirva, o destino tenha usado do ardil de me fazer vestir este traje, que detesto. Já sabes, Ricardo, que meu amo é o cade desta cidade, que é a mesma coisa que ser seu bispo. Sabes também como ele é poderoso e como tenho influência sobre ele. Juntamente com isso, não ignoras meu desejo oculto de não morrer neste estado que parece que professo, pois quando não aguentar mais terei de confessar e anunciar aos gritos a fé em Jesus Cristo, de quem me afastaram minha pouca idade e menor inteligência, apesar de saber que essa confissão vai me custar a vida, que, em troca de não perder a da alma, darei por bem empregado perder a do corpo. Espero que, de tudo que eu disse, deduzas e consideres que te pode ser de algum proveito minha amizade, mas, para saber que remédio ou paliativo pode ter tua infelicidade, é necessário que me fales dela como é necessária a informação do doente para o médico, garantindo-te que a manterei no mais recôndito silêncio. Ricardo ouviu calado todas essas palavras, mas, vendo-se obrigado por elas e pela necessidade, respondeu com estas. Ah, meu amigo Mahmud, pois esse era o nome do turco, se, assim como acertaste no que pensas sobre minha desgraça, acertasses em seu remédio, considerariam bem a perda de minha liberdade e não trocaria essa desgraça pela maior ventura que se possa imaginar. Mas ela é tão grande que sei que o mundo todo poderá ver muito bem de onde procede. Duvido, porém, que haja nele pessoa que se atreva a lhe achar remédio ou mesmo paliativo. E para que fique ciente desta verdade, eu a contarei para ti com o menor número de palavras que puder. Mas antes que entre no confuso labirinto de meus males, quero que me digas por que o Pachá Azan, meu amo, mandou armar nesta planície estas tendas e barracas antes de entrar em Nicósia,
para onde vem nomeado vice-rei ou pachá, como os turcos chamam os vice-reis. Eu te explicarei rapidamente, respondeu Mahamut. Deve saber que é costume, entre os turcos que são nomeados vice-reis de alguma província, não entrarem na cidade onde mora seu antecessor até que este saia dela e deixe que se faça livremente o balanço de sua gestão. E, enquanto o novo pachá o faz, o antigo fica acampado esperando o resultado da investigação, que é feita sem que ele possa intervir valendo-se de subornos ou amizades, se não o fez antes. Feito, portanto, o balanço, ele é dado ao que deixa o cargo num pergaminho fechado e selado, e com ele o antigo pachá se apresenta à porta do grão-senhor, que é como dizer na corte diante do grande conselho do turco. O pergaminho é examinado pelo vizir e pelos outros 4 pachás menores, como se disséssemos pelo presidente do conselho real e ouvidores, que premiam ou castigam o vice-rei conforme o que o balanço relata. Se o consideram culpado, paga para escapar do castigo. Se não o consideram culpado mas não o premiam, como em geral acontece, com dádivas e presentes consegue o cargo que mais deseja, porque ali não se dão os cargos e ofícios por merecimento, e sim em troca de dinheiro. Tudo se vende e tudo se compra. Os que nomeiam aos cargos esfolam e roubam os nomeados. Desse ofício comprado sai o dinheiro para comprar outro que prometa maiores vantagens. Tudo acontece como te digo. Todo este império é violento, sinal de que não pode durar muito. Pelo que penso, mas deve ser verdadeiro, ele tem sobre os ombros nossos pecados, quero dizer, os pecados daqueles que descaradamente e à rédea solta ofendem a Deus, como eu faço, que ele se lembre de mim, já que ele é quem é. É por isso tudo que te expliquei que teu amo, o Pachá Azan, está nesta planície há 4 dias, e, se o de Nicósia ainda não saiu como devia, deve ser por estar muito mal, mas logo estará melhor e sairá hoje ou amanhã, sem dúvida nenhuma, e irá se alojar numas tendas que tu não viste, pois estão atrás desta encosta, e teu amo entrará em seguida na cidade. É isso o que havia para saber sobre o que me perguntaste. Ouve, então, disse Ricardo. Mas não sei se poderei cumprir o que prometi antes, que te contaria em rápidas palavras minha desventura, por ela ser tão longa e desmedida que não pode caber em palavra alguma. Contudo, farei o possível e o que o tempo permitir. Mas antes te pergunto se conheces em nossa terra, Trápana, uma donzela a quem a fama intitulava como a mais formosa mulher que havia em toda a Sicília. Uma donzela, digo, de quem diziam todas as línguas zelosas e afirmavam as mais raras inteligências que era da mais perfeita formosura que épocas passadas tiveram, tenha presente e espera terá que está por vir. Uma de quem os poetas cantavam que tinha os cabelos de ouro, e que seus olhos eram sóis resplandecentes, e suas faces rosas púrpura, seus dentes pérolas, seus lábios rubis, sua garganta alabastro, e que suas partes e o todo e suas partes, formavam uma justa e maravilhosa harmonia. Mas tão natural, sobretudo na suavidade simples e perfeita de cores, que jamais a inveja pôde achar alguma coisa a que atribuir uma falha. Como é possível, Mahamut, que já não tenhas dito quem é e como se chama? Penso, sem dúvida, que não ouves ou que, quando estavas em Trápana, carecias de juízo. A verdade, Ricardo, respondeu Mahamut, é que, se a donzela que pintaste com tantos extremos de formosura não é Leonisa, a filha de Rodolfo Florencio, não sei quem seja, pois apenas ela tinha a fama que mencionaste. Sim, é ela, Mahamut. Respondeu Ricardo. É ela, meu amigo, a causa principal de todo o meu bem e de todo o meu mal. É por ela, não por minha liberdade perdida, que meus olhos derramam e derramarão lágrimas sem conta, e por quem meus suspiros incendeiam os ares, perto e longe, e por quem minhas palavras cansam o céu que as escuta e os ouvidos que as ouvem. É por ela que tu me julgaste louco ou, pelo menos, com pouca audácia e menos coragem. Essa Leonisa, para mim leoa, e mansa cordeira para outro, é quem me tem neste estado miserável. Pois deve saber que desde meus verdes anos, ou pelo menos desde que tive uso da razão, não só amei Leonisa, mas a adorei e servi com tanta solicitude como se não houvesse na terra nem no céu outra deidade a quem servir nem adorar. Seus pais e seus parentes conheciam minhas intenções e jamais deram mostras de desagrado, considerando que se encaminhavam a um fim honesto e virtuoso, e sei que disseram isso muitas vezes a Leonisa, para que sua vontade me aceitasse como esposo. Mas ela, que tinha os olhos postos em Cornélio, o filho de Ascânio Rótulo, que tu conheces muito bem, rapaz bonito, elegante, de mãos macias e cabelos encaracolados, de voz melíflua e palavras amorosas, enfim, todo feito de âmbar e açúcar, guarnecido de linhos e adornado de brocados, não quis pousá-los em meu rosto, não tão delicado como o de Cornélio, nem mesmo quis agradecer minhas muitas e contínuas mercês, pagando meu interesse com desdém e aversão.
Meu amor por ela chegou a tal extremo que considerava uma feliz decisão que acabasse comigo a pura força de desdéns e ingratidão, desde que não desse evidente embora casta atenção a Cornélio. Olha, então, se juntando a angústia do desdém e da aversão à raiva do ciúme, maior e mais cruel, como estaria minha alma combatida por duas pestes tão mortais? Os pais de Leonisa dissimulavam as atenções que ela dava a Cornélio, acreditando, como era justo que acreditassem, que o moço, atraído por sua incomparável e singularíssima formosura, iria escolhê-la para esposa, e com ele conquistaria um genro mais rico que eu. E bem que poderia ser assim se assim fosse. Mas não conseguiram, seja dito sem arrogância, com melhor caráter que o meu, nem com melhores intenções, nem de coragem mais reconhecida que a minha. Aconteceu, pois, que no curso de minha pretensão, fiquei sabendo que um dia do mês de maio passado, que neste de hoje faz 1 ano, 3 dias e 5 horas, Leonisa e seus pais, e Cornélio e os seus, iam se divertir com toda sua parentela e criados no Jardim de Ascânio, que está perto da costa, na estrada das Salinas. Conheço bem, pois graças a Deus passei bons momentos lá, por mais de 4 dias, disse Mahamut. Continua. Ricardo. Eu soube, respondeu Ricardo, e no mesmo instante me tomaram a alma uma fúria, uma raiva e um inferno de ciúme, com tanta veemência e rudeza que me privaram do meu juízo, como logo verás pelo que fiz. Fui ao jardim onde me disseram que estavam e encontrei a maioria das pessoas se divertindo, e debaixo de uma nogueira estavam sentados Cornélio e Leonisa, embora um pouco afastados. Como eles ficaram ao me ver, não sei. Sei que eu perdi os olhos ao vê-los e fiquei como estátua sem voz nem movimento algum. Mas a irritação não demorou muito a despertar a cólera, e a cólera, o sangue do coração, e o sangue, a ira, as mãos e a língua, embora as mãos tenham ficado atadas pelo respeito, justo em minha opinião, ao belo rosto que tinha diante de mim. A língua, porém, rompeu o silêncio com estas palavras. Ficarás alegre, inimiga mortal de meu repouso, por ter com tanta placidez diante de teus olhos a causa que fará com que os meus vivam em perpétuo e doloroso pranto. Aproxima-te um pouco mais, impiedosa, e enreda tua era nesse tronco inútil que te procura. Penteia ou adorna os cabelos desse teu novo Ganimedes, que timidamente te corteja. Entrega-te de uma vez aos anos imaturos desse moço com quem condescendes, para que, perdendo eu a esperança de te alcançar, acabe com ela a vida, que detesto. Pensas, por acaso, donzela soberba e descortês, que apenas contigo irão se romper e faltar as leis e foros que em semelhantes casos se usam no mundo? Pensas, quero dizer, que este moço, altivo por sua riqueza, arrogante por sua elegância, inexperiente por sua pouca idade, confiante de sua linhagem, haverá de querer, ou poder, ou saber guardar firmeza em seus amores, ou estimar o inestimável, ou conhecer o que conhecem os anos maduros e experientes. Não o penses, se é que pensas, porque não há outra coisa melhor no mundo que fazer suas ações sempre de uma mesma maneira, para que ninguém se engane exceto por sua própria ignorância. Na pouca idade está a grande inconstância, nos ricos, a soberba, a vaidade, nos arrogantes, e nos formosos, o desdém, e naqueles que têm isso tudo, a estupidez, que é mãe de todo desastre. E tu, moço, que com tanta facilidade pensas levar o prêmio que minhas boas intenções merecem mais que as tuas intenções ociosas, por que não te levantas desse estrado de flores onde jazes e vens me arrancar a alma, que tanto detesta a tua? E não porque me ofendas no que fazes, mas porque não sabes estimar o bem que a sorte te concede, e se vê com clareza que não te importas muito com ele, pois não queres defendê-lo para não te pores em risco de descompor a alinhada compostura de tuas vestes elegantes. Se Aquiles tivesse essa índole plácida, com certeza Ulisses não teria feito sua descoberta, por mais que lhe mostrasse armas resplandecentes e alfanjes afiados. Vai-te, e te distrai entre as criadas de tua mãe, e ali cuida de teus cabelos e de tuas mãos, mais preparadas para enrolar os macios fios da seda que a empunhar a dura espada. Diante de todas essas palavras, Cornélio jamais se levantou do lugar onde o achei sentado. Pelo contrário, ficou quieto, sem se mexer, olhando-me como que enfeitiçado. Eu disse essas palavras que acabas de ouvir com voz elevada, o que atraiu as pessoas que andavam pelo jardim, e elas se puseram a escutar outras mais impróprias que dirigia Cornélio, que, encorajando-se com a chegada dessas pessoas, porque todas ou quase todas eram seus parentes, criados e amigos, deu sinais de que ia se levantar. Mas, antes que se pusesse de pé, empunhei minha espada e o ataquei, não a ele apenas, e sim a todos quantos estavam ali. Porém, mal Leonisa viu reluzir minha espada, caiu pesadamente desmaiada, coisa que me deixou mais irado e ressentido.
E não posso te dizer se os muitos que me atacaram tratavam apenas de se defender, como quem se defende de um louco furioso, ou se foi minha boa sorte e destreza, ou o céu, que para maiores males queria me guardar, porque na verdade feri 7 ou 8 dos que encontrei mais à mão. A rapidez de Cornélio o salvou, pois foi tanta a que botou nos pés, fugindo, que escapou de minhas mãos. Estando nesse perigo tão ostensivo, cercado de inimigos, que agora como atacados procuravam se vingar, o destino me socorreu com um remédio inoportuno, pois teria sido melhor que eu deixasse ali a vida do que, mantendo-a de modo tão inimaginável, vir a perdê-la 1000 e 1000 vezes depois, de hora em hora. De repente apareceu no jardim uma grande quantidade de turcos de 2 galhotas de piratas de Bizerta, que haviam desembarcado numa baía perto dali sem serem percebidos pelas sentinelas das torres. Na praia nem descobertos pelos batedores ou pelotões de reconhecimento na costa. Quando meus adversários os viram, deixarão-me só e com espantosa celeridade se abrigaram. De quantos estavam no jardim, os turcos não puderam prender mais que 3 pessoas e Leonisa, que ainda estava desmaiada. A mim pegaram com 4 grandes feridas, vingadas antes por minha mão em 4 turcos, que com outras 4 feridas deixei sem vida estendidos no chão. Os turcos fizeram esse assalto com sua costumeira diligência e, não muito contentes com ele, foram para os barcos e logo se fizeram ao mar, e a remo e vela em pouco tempo estavam na Fabiana. Passaram a tripulação em revista para ver quem faltava e, vendo que os mortos eram 4 soldados daqueles que eles chamam de levantes, que são piratas, e dos melhores e mais estimados que tinham, quiseram se vingar em mim, e assim o capitão mandou baixar a antena da nau Capitânia para me enforcar. Leonisa estava observando isso tudo, pois já havia voltado a si, e vendo-se em poder dos piratas derramava uma abundância de belas lágrimas, e retorcendo as mãos delicadas, sem falar uma palavra, prestava atenção para ver se entendia o que os turcos diziam. Mas um dos cristãos do remo lhe disse em italiano que o capitão mandava enforcar aquele cristão, apontando para mim, porque em sua defesa matara 4 dos melhores soldados das galiotas. Ao ouvir e entender isso, pela primeira vez Leonisa se mostrou piedosa para comigo, e disse ao escravo que dissesse aos turcos que não me enforcassem porque perderiam um grande resgate, e que lhes implorava que voltassem a Trápana, pois logo me resgatariam. Essa foi, digo, a primeira e quem sabe a última caridade que Leonisa usou comigo, e tudo para maior desgraça minha. Ouvindo o que o escravo dizia, os turcos acreditaram nele, e o interesse sobrepujou a cólera. No dia seguinte pela manhã, hasteando a bandeira de paz, voltaram a Trápana. Passei aquela noite com a dor que se pode imaginar, não tanto pelo que minhas feridas me causavam quanto por pensar no perigo em que estava minha cruel inimiga entre aqueles bárbaros. Então, como disse, chegamos à cidade, e uma das galhotas entrou no porto e a outra ficou em mar alto. Logo todo o porto e toda a praia ficaram repletos de cristãos, e o melindroso Cornélio, de longe, estava olhando o que acontecia nas galhotas. Em seguida veio um de meus administradores tratar de meu resgate, a quem eu disse que de jeito nenhum negociasse minha liberdade, mas a de Leonisa, e que desse por ela tudo quanto valiam minhas posses. E ordenei ainda que voltasse à terra e dissesse aos pais de Leonisa que o deixassem tratar da liberdade de sua filha, que não se ocupassem com nada. Feito isso, o capitão principal, que era um renegado grego que se chamava Isuf, pediu 6.000 escudos por Leonisa e 4.000 por mim, acrescentando que não daria um sem o outro. Pediu essa grande soma, conforme eu soube depois, porque estava apaixonado por Leonisa e não queria que fosse resgatada, mas me daria ao capitão da outra galeota, ao preço de 4.000 escudos, mais 1.000 em dinheiro, que fariam 5.000, e ficaria com Leonisa por 5.000. Esse foi o motivo de ter nos avaliado por 10.000 escudos. Os pais de Leonisa não ofereceram nada de sua parte, atendo-se à promessa que eu tinha feito através de meu administrador. Nem Cornélio moveu os lábios em seu favor. E assim, depois de muitas demandas e respostas, meu administrador fechou o resgate de Leonisa por 5.000 escudos e o meu por 3.000. Isuf aceitou essa proposta, forçado pelos argumentos de seu companheiro e pelo que todos os soldados diziam. Mas, como meu administrador não tinha toda essa quantia em dinheiro, pediu 3 dias de prazo para juntá-la, com a intenção de vender minhas propriedades a qualquer preço, até juntar o montante do resgate. Isuf deleitou-se com isso, pensando achar nesse meio tempo oportunidade para que o trato não fosse adiante, e, voltando à Ilha Fabiana, disse que encerrado o prazo de 3 dias voltaria para pegar o dinheiro. Mas a sorte ingrata, não cansada de me maltratar, ordenou que uma sentinela dos turcos que estava no ponto mais alto da ilha visse, mar adentro, 6 velas latinas e pensasse, como era realmente verdade, que deviam ser ou da esquadra de Malta ou alguns barcos da esquadra da Sicília. Desceu correndo para dar a notícia, e, rápidos como o pensamento, os turcos que estavam em terra embarcaram,
tanto que preparava comida como que lavava sua roupa. E, arpando com pressa nunca vista, deram à água os remos e ao vento as velas, e com as proas voltadas para Berbéria, em menos de 2 horas perderam de vista as galeras, e assim, cobertos pela ilha e pela noite, que estava próxima, escaparam do medo de que haviam padecido. Deixo a tua boa sagacidade, meu amigo Mahamut, considerar com que ânimo estava eu naquela viagem tão contrária ao que eu esperava. E mais ainda quando, no outro dia, tendo as 2 galiotas chegado à ilha da Pantanaleia, aí pelo meio-dia, os turcos saltaram em terra para fazer lenha e carne, como eles dizem se abastecer. E tudo piorou quando vi os capitães desembarcarem para dividir todas as presas que haviam feito. Cada uma dessas ações foi para mim retardar a morte. Na hora, enfim, que dividiram a mim e Leonisa, Yusuf deu a Fetala, que assim se chamava o capitão da outra galiota, 6 cristãos, 4 para os remos e 2 rapazes belíssimos, corços de nascimento, e a mim com eles, para ficar com Leonisa, o que deixou Fetala satisfeito. E, embora eu tenha presenciado tudo isso, nunca pude entender o que diziam, mesmo que soubesse o que faziam. Nem entenderia a forma da divisão se Fetala não se aproximasse de mim e me dissesse em italiano: És meu, cristão. Por 2.000 escudos de ouro me foste dado. Se quiseres a liberdade, terás de me dar 4.000, senão, morrerás aqui. Perguntei a ele se também a cristã era sua, e me disse que não, que Yusuf ficará com ela, com a intenção de torná-la moura e se casar com ela. E era verdade, porque foi o que me disse um dos escravos do remo que entendia bem a língua turca e tinha ouvido Yusuf e Fetala negociar. Disse a meu amo que desse um jeito de ficar com a cristã, e que lhe daria apenas por seu resgate 10.000 escudos de ouro, moeda por moeda. Respondeu-me que não era possível, mas que faria que Yusuf soubesse da grande soma oferecida pela cristã. Talvez, levado pelo interesse, mudasse de intenção e aceitasse o resgate. Assim o fez e mandou que todos os de sua galiota embarcassem em seguida, porque queria ir a Trípoli de Berbéria, de onde ele era. Yusuf também resolveu ir a Bizerta, e assim embarcaram com a mesma pressa que costumam ter quando descobrem galeras para temer ou baixéis para roubar. O que os levou a se apressarem foi que o tempo parecia mudar, com sinais de tempestade. Leonisa estava em terra, não, porém, em lugar em que eu a pudesse ver. Mas na hora do embarque chegamos juntos à praia. Levava-a pela mão seu novo amo e mais novo apaixonado e, ao entrar por uma escada que estava posta da terra à galiota, voltou os olhos para me olhar, e os meus, que não saíam dela, olharam-na com sentimento tão terno e tanta dor que, sem saber como, uma nuvem se formou diante deles que me tirou a vista, e sem ela e sem sentido algum dei comigo no chão. A mesma coisa, me disseram depois, aconteceu com Leonisa, pois a viram cair da escada no mar, e que Yusuf havia se atirado atrás dela e a pegara nos braços. Isso me contaram dentro da galiota de meu amo, onde me haviam posto sem que eu percebesse, mas quando voltei a mim do desmaio e me vi sozinho na galiota, e que a outra, tomando outra rota, se afastava de nós, levando consigo a metade de minha alma, ou, digamos melhor, toda ela, meu coração se apertou de novo, e de novo amaldiçoei minha sorte e chamei a morte aos gritos. E tamanhos eram os sentimentos que eu demonstrava que meu amo, incomodado de me ouvir, me ameaçou com um porrete grosso. Se eu não calasse, me bateria. Reprimi as lágrimas, recolhi os suspiros, acreditando que com a força que o sujeitava eles arrebentariam de modo que abrissem uma porta para a alma, que tanto desejava desamparar este corpo miserável. Mas a sorte, ainda não contente de me haver posto em tamanho perigo, resolveu acabar com tudo, tirando-me as esperanças de qualquer auxílio, e foi que num instante se declarou a tempestade que se temia, e o vento que soprava do sul e nos pegava pela proa começou a se fortalecer com tanto brio que fomos forçados a virar a popa para ele e deixar que o baixel corresse por onde o vento queria levá-lo. O capitão pretendia contornar a ilha e se abrigar nela do lado norte, mas aconteceu o contrário, porque o vento soprou com tanta fúria que tudo o que havíamos navegado em 2 dias fizemos de volta em pouco mais de 14 horas, e então nos vimos a 6 ou 7 milhas da própria ilha de onde havíamos partido, e sem remédio algum íamos investir contra ela. Mas não numa praia e sim num penhasco muito alto que se oferecia à nossa vista, ameaçando de morte inevitável nossas vidas. Vimos ao nosso lado a galiota de nossa escolta, onde estava Leonisa, e todos os turcos e seus escravos fazendo força com os remos para detê-la e não se chocar com as rochas. O mesmo fizeram os da nossa, com mais esforço e proveito, pelo visto, pois os da outra, cansados pelo trabalho e vencidos pela força do vento da tempestade, soltando os remos, se abandonaram e se deixaram ir à vista de nossos olhos ao encontro do penhasco, onde a galiota deu uma batida tão grande que se fez toda em pedaços. Começava a cair a noite,
e foi tamanha a gritaria dos que se perdiam, e o susto dos que em nosso baixel temiam se perder, que não se entendia nem se obedecia a nenhuma das coisas que nosso capitão ordenava. Só se dava atenção a uma coisa: não largar os remos, tentando como única solução virar a proa para o vento e jogar as duas âncoras ao mar para com isso retardar algum tempo a morte dada como certa. E, embora o medo de morrer fosse geral em todos, em mim era exatamente o contrário, porque com a esperança ilusória de ver no outro mundo aquela que tinha partido deste havia tão pouco tempo, cada instante que a galhota demorava para se alagar ou se chocar contra as rochas era para mim um século da morte mais penosa. As altas ondas que passavam por cima do baixel e de minha cabeça me deixavam atento para ver se via nelas o corpo da infeliz Leonisa. Não quero me deter agora, Mahamut, em te contar em detalhes os sustos, os temores, as angústias, os pensamentos que aquela longa e amarga noite tive e passei, para não contrariar o que te disse antes de te contar rapidamente minha desventura. Basta dizer que foram tantos e tamanhos que, se a morte viesse naquela hora, teria de fazer muito pouco para me tirar a vida. Veio o dia com sinais de uma tempestade maior que a passada, e descobrimos que o baixel havia mudado bastante de direção, desviando-se uma boa distância do penhasco e se aproximando de uma ponta da ilha. Então, vendo-nos ali, turcos e cristãos, com a esperança e as forças renovadas, dobramos a ponta ao cabo de 6 horas e topamos com o mar mais brando e mais calmo, de modo que mais facilmente nos aproveitamos dos remos, e abrigados pela ilha os turcos puderam ir à terra para ver se havia sobrado alguma relíquia da galhota que tinha se chocado contra o penhasco na noite anterior. Mas o céu não quis ainda me conceder o consolo que esperava, ter em meus braços o corpo de Leonisa, pois, embora morto e despedaçado, eu me alegraria de vê-lo, para romper a desgraça que minha estrela me impôs de não me juntar com ele como minhas boas intenções mereciam, e assim supliquei a um renegado que queria desembarcar que o procurasse e visse se o mar o havia jogado na praia. Mas, como já disse, tudo isso o céu me negou, pois no mesmo instante o vento se embraveceu de novo de tal maneira que o amparo da ilha não foi de grande proveito. Vendo isso, Fetala não quis confrontar o destino, que tanto perseguia, e assim mandou pôr o traquete ao mastro e começar a navegar. Virou a proa para o mar e a popa para o vento, e, encarregando-se ele mesmo do timão, deixou-se levar para mar alto, seguro de que nenhum obstáculo atrapalharia seu caminho. Os remos iam todos ajustados na coxia, e todas as pessoas sentadas nos bancos e nas ameias, sem que se visse em toda a galhota outra pessoa que a do comitre, que, por segurança, se fez atar fortemente a uma coluna. O baixel voava com tanta rapidez que em 3 dias e 3 noites, passando à vista de Trápana, de Melazo e de Palermo, entrou no farol de Messina, para maravilhoso espanto da tripulação e daqueles que olhavam da terra. Enfim, para não ser tão penoso ao contar a tempestade como ela foi em sua obstinação, digo que chegamos a Trípoli de Berbéria cansados, famintos e angustiados com desvio tão longo, como foi costear quase toda a ilha da Sicília. Lá meu amo, antes de acertar as contas dos despojos com seus piratas, dando a eles o que lhes cabia, e uma quinta parte ao rei, como é de costume, sentiu tamanha dor num lado que dentro de 3 dias ela deu com ele no inferno. Em seguida, todos os seus bens caíram nas mãos do vice-rei de Trípoli e do fiscal dos mortos que o grão-turco mantém ali, pois, como sabes, ele é herdeiro dos que morrem sem deixar testamento. Esses 2 ficaram com todos os bens de Fetala, meu amo, e eu coube a este que era vice-rei de Trípoli naquele tempo e que dali a 15 dias ganhou a patente de vice-rei do Chipre. Vim com ele até aqui sem intenção de que me resgatem, embora ele tenha me falado muitas vezes para que o fizesse, pois sou homem importante, como lhe disseram os soldados de Fetala, mas jamais dei ouvidos a isso. Pelo contrário, disse a ele que o enganaram os que falaram de minhas grandes riquezas. E, se quiseres que te diga tudo o que penso, Mahamut, deves saber que não desejo voltar a um lugar onde por qualquer meio possa haver algo que me console, e quero que minha vida de escravo, somada aos pensamentos e memórias que tenho da morte de Leonisa, seja suficiente para que eu jamais tenha prazer algum. E, se for verdade que as dores contínuas forçosamente irão acabar ou acabar quem as padece, as minhas não poderão deixar de fazê-lo, porque penso lhes dar rédea solta de modo que em poucos dias deem cabo da miserável vida que tão contra minha vontade mantenho. Esta é minha triste situação, Mahamut, meu irmão, este é o motivo de meus suspiros e de minhas lágrimas. Olha e considera se é motivo suficiente para arrancá-los das profundezas de minhas entranhas e para gerá-los na aridez de meu peito dilacerado. Leonisa morreu, e com ela minha esperança. Sim, a esperança que eu tinha com ela viva se sustentava por um fino fio de cabelo, mas mesmo assim. E nesse mesmo assim a língua de Ricardo grudou no céu da boca, de modo que ele não pôde falar mais uma palavra nem conter as lágrimas que, como se costuma dizer, uma corriam pelo rosto com tanta abundância que chegaram a umedecer o solo. Mahamut o acompanhou nelas, mas,
passando aquela exaltação causada pela memória renovada com a amarga narração, quis consolar Ricardo com as melhores palavras que encontrou. Ele, porém, cortou-as, dizendo: "O que tens de fazer, meu amigo, é me aconselhar o que fazer para cair em desgraça com meu amo e aqueles com quem trato, para que, sendo detestado por todo o mundo, uns e outros me maltratem e persigam de modo que, acrescentando dor a dor e tristeza a tristeza, eu alcance rapidamente o que desejo, que é acabar com minha vida. Agora penso que é verdade, como se costuma dizer, disse Mahamut, que o que a gente sabe sentir sabe dizer, mesmo que algumas vezes a emoção emudeça a língua. Mas seja isso como for, Ricardo, chegue tua dor a tuas palavras ou a elas ultrapassem, sempre vais encontrar em mim um amigo verdadeiro ou para ajudar ou para aconselhar. Embora meus poucos anos e o desatino que cometi ao me vestir com este traje gritem que nenhuma das duas coisas que te ofereço é confiável nem se pode esperar nada delas, eu procurarei que essa suspeita não seja verdadeira nem se possa dar por certa essa opinião, e, embora tu não queiras nem ser aconselhado nem ajudado, nem por isso deixarei de fazer o que te convier, como se costuma fazer com o doente que pede o que não lhe dão e lhe dão o que lhe convém. Não há em toda esta cidade ninguém mais importante nem mais poderoso que o Cade, meu amo, nem mesmo o teu, que vem como vice-rei dela, tem tanto poder. Então, as coisas sendo assim, como de fato são, eu posso dizer que sou o mais poderoso na cidade, pois posso fazer o que bem entendo com meu patrão. Digo isso porque eu poderia dar um jeito com ele para que tu viesses a ser seu e, estando em minha companhia, o tempo nos dirá o que haveremos de fazer, a ti para te consolar, se quiseres ou puderes ter consolo, e a mim para sair desta vida para uma melhor, ou pelo menos ir para um lugar onde a tenha mais garantida quando a deixar. Eu te agradeço, Mahamut, a amizade que me ofereces, respondeu Ricardo, embora tenha certeza de que, faças tudo o que fizeres, não farás nada que seja de grande proveito para mim. Mas deixemos isso por ora, e vamos às tendas, porque, pelo que vejo, sai muita gente da cidade, e sem dúvida é o antigo vice-rei que vem para a planície para que meu amo entre na cidade para tratar do balanço. É verdade, disse Mahamut. Vamos, então, Ricardo, e verás as cerimônias da troca de cargo, pois sei que gostarás de vê-las. Sim, vamos, que é hora, disse Ricardo. Talvez eu precise de ti, se por acaso o guardião dos prisioneiros de meu amo tenha dado por minha falta. É um corso renegado, de coração não muito piedoso. Com isso deixaram a conversa e foram para o acampamento justo quando o antigo pachá chegava e o novo saía para recebê-lo à porta da tenda. O pachá Ali, pois assim se chamava o que deixava o governo, vinha acompanhado por todos os janízaros que em geral fazem a defesa de Nicósia depois que os turcos a conquistaram, que seriam uns 500. Vinham em duas alas ou filas, uns com escopetas e outros com alfanjes desembainhados. Chegaram à porta do novo pachá, Azan, e rodearam-na, e Ali, inclinando o corpo, fez uma reverência a Azan, que o saudou com uma inclinação menor. Em seguida Ali entrou na tenda de Azan, e os turcos montaram Azan num cavalo poderoso, ricamente ajaezado, e, levando ao redor do acampamento e por um bom trecho da planície, davam brados e gritos, dizendo em sua língua: "Viva o sultão Salomão! Viva seu representante, o Pachá Azan!" Repetiram isso muitas vezes, reforçando os brados e aclamações, e depois voltaram à tenda onde havia ficado o Pachá Ali, que se encerrou a sós com o Cade e Azan durante uma hora. Mahamut disse a Ricardo que haviam se encerrado para tratar do que convinha fazer na cidade acerca das obras que Ali deixará incompletas. Dali a pouco saiu o Cade à porta da tenda e disse, em voz alta, em turco, árabe e grego, que todos os que quisessem entrar para pedir justiça, ou outra coisa contra o Pachá Ali, poderiam entrar livremente, pois o Pachá Azan, enviado como vice-rei do Chipre pelo grão-senhor, estava à espera e atenderia toda explicação e justiça. Com essa licença, os janízaros desimpediram a porta da tenda para que entrassem os que quisessem. Mahamut entrou, levando Ricardo, que não teve a passagem impedida por ser escravo de Azan. Entraram para pedir justiça tanto gregos cristãos como alguns turcos, e todos por coisas de tão pouca importância que na maioria das vezes o Cade despachou sem a comunicação aos litigantes, sem autos, demandas nem respostas, pois todas as causas, exceto as matrimoniais, são despachadas em pé e num instante, mais pelo bom senso que por alguma lei. E entre aqueles bárbaros, se nisso são, o Cade é o juiz competente de todas as causas, que as abrevia numa piscada e as sentencia num sopro, sem que haja apelação de sua sentença por outro tribunal. Nisso entrou um chauís, que é como um aguazil, e disse que estava à porta da tenda um judeu que trazia para vender uma cristã belíssima. O Cade mandou que o fizessem entrar. O chauís saiu, mas voltou em seguida, e com ele um judeu venerável,
que trazia pela mão uma mulher vestida com roupas berberes, tão bem adornada e composta que não poderia estar assim a mais rica moura de Fez nem de Marrocos, que em matéria de se adornar levam vantagem sobre todas as africanas, mesmo que entrem a Jargeu com suas inúmeras pérolas. Tinha o rosto coberto com tafetá carmesim, nos tornozelos à mostra se viam 2 carcajes, que assim chamam as argolas em árabe, pelo visto de ouro puro, e nos braços, que também se viam ou transpareciam pela seda fina de uma camisa, trazia braceletes de ouro salpicados de muitas pérolas. Enfim, quanto ao traje, ela vinha rica e elegantemente enfeitada. Admirados com essa primeira visão, o Cade e os pachás, antes de dizerem ou perguntarem qualquer coisa, ordenaram ao judeu que tirasse o véu que cobria o rosto da cristã. Ele o fez, revelando um rosto que deslumbrou os olhos e alegrou o coração dos presentes como o sol que, por entre nuvens fechadas, depois de muita escuridão, se oferece aos olhos dos que o desejam. Tamanha era a beleza da escrava cristã, e tamanha sua nobreza e sua galhardia. Mas a maravilhosa luz que fora descoberta impressionou mais o desgraçado Ricardo, pois a conhecia melhor que ninguém, já que era sua cruel e amada Leonisa, que tantas vezes e com tantas lágrimas havia sido chorada e considerada morta. À vista inesperada da singular beleza da cristã, o coração de Ali foi trespassado e ficou rendido, e no mesmo grau e com a mesma ferida se encontrou de Hazan, sem ficar livre da chaga amorosa do Cade, que, mais embevecido que todos, não conseguia tirar os olhos dos formosos olhos de Leonisa. E para enaltecer mais as poderosas forças do amor, deve-se saber que naquele mesmo instante nasceu no coração dos 3 uma, na opinião deles, obstinada esperança de tê-la e possuí-la. E assim, sem querer saber como, nem onde nem quando ela havia ido parar em poder do judeu, perguntaram-lhe o preço que queria por ela. O judeu, cobiçoso, respondeu que 4.000 dobras, que vem a ser 2.000 escudos, mas apenas declarou o preço, o pachá Ali disse que os dava por ela, e que fossem logo contar o dinheiro em sua tenda. O pachá Hazan, porém, que não queria abandoná-la, mesmo que arriscasse a vida nisso, disse: Eu também dou por elas 4.000 dobras que o judeu pede, e não as daria nem ficaria contra o que Ali disse se não me forçasse o que ele mesmo admitirá que é a razão que me obriga e força. É que essa bela escrava não é para nenhum de nós, mas para o grão-senhor apenas. Digo, então, que em seu nome a compro. Vejamos agora quem será o atrevido que a tirará de mim. Eu serei, replicou Ali, porque para isso mesmo a compro, e para mim está mais em conta fazer esse presente ao grão-senhor, já que vou em seguida a Constantinopla, granjeando com ele as boas graças do grão-senhor, pois, como vês, Hazan, fico sem cargo algum, e então preciso buscar meios de arranjá-lo, enquanto tu estás seguro por 3 anos, pois começas hoje a mandar e a governar este riquíssimo reino do Chipre. Assim que, por essas razões e por ter feito a oferta primeiro, Hazan, deixa a escrava para mim. A mim é que há de ficar muito mais agradecido o grão-senhor por encontrá-la e enviá-la, respondeu Hazan, pois o faço sem que me mova interesse algum. Quanto à facilidade para levá-la, armarei para isso uma galhota apenas com meus serviçais e meus escravos. Ali ficou atordoado com essas palavras, e levantando-se, empunhou o alfange, dizendo: Sendo minhas intenções claras, Hazan, levar e oferecer essa cristã ao grão-senhor, e eu tendo sido o primeiro comprador, é justo e razoável que a deixes para mim, e, se pensas diferente, este alfange que empunho defenderá meu direito e castigará teu atrevimento. O Cade, que estava atento a tudo e que não ardia menos que os 2, com medo de ficar sem a cristã, imaginou como poderia apagar o grande fogo que fora aceso e ainda ficar com a escrava, sem levantar suspeita alguma de sua depravada intenção. Assim, levantou-se e ficou entre os 2, que já estavam de pé, e disse: Calma, Hazan, e tu, Ali, fica quieto, pois eu estou aqui e sei como conciliar vossas diferenças de modo que alcanceis vossos desígnios, e o grão-senhor, como desejais, seja bem servido. Obedeceram logo às palavras do Cade, e, mesmo que ele lhes ordenasse outra coisa mais difícil, teriam obedecido também, tamanho é o respeito que têm a seus anciãos os daquela seita nefasta. Então o Cade prosseguiu, dizendo: Tu dizes, Ali, que queres essa cristã para o grão-senhor, e Hazan diz a mesma coisa. Tu alegas que por ser o primeiro a aceitar o preço há de ser tua. Hazan te contradiz, e embora ele não saiba fundamentar suas razões, eu acho que tem as mesmas que tu tens, e é a intenção, que sem dúvida deve ter nascido ao mesmo tempo que a tua, querer comprar a escrava com o mesmo objetivo. Tu levaste apenas a vantagem de ter falado primeiro, e isso não há de ser motivo para que a boa intenção dele fique inteiramente frustrada, e por isso me parece bom conciliá-los desta forma, que a escrava seja de ambos, e que o uso dado a ela deve ficar à vontade do grão-senhor, para quem foi comprada. A ele cabe dispor dela. Enquanto isso,
Tu, Azan, pagarás 2.000 dobras, e ali outras 2.000, e a escrava ficará em meu poder para que em nome de ambos eu a envie a Constantinopla, de modo que eu não fique sem algum prêmio, ao menos por ter me achado presente. Assim me ofereço para enviá-la à minha custa, com a autoridade e decência que se deve a quem se envia, escrevendo ao grão-senhor tudo o que aqui aconteceu e relatando o desejo que os dois mostraram a seu serviço. Os dois turcos apaixonados não souberam, nem puderam, nem quiseram contradizê-lo, e mesmo que tenham visto que por aquele caminho não realizariam seu desejo, tiveram de aceitar a opinião do Cade, cada um deles criando e alimentando em seu espírito uma esperança que, embora duvidosa, prometia chegar ao fim de seus ardentes desejos. Azan, que ficava como vice-rei no Chipre, pensava dar tantos presentes ao Cade que ele, vencido e obrigado, lhe desse a escrava. Ali imaginou fazer alguma coisa que lhe assegurasse o que desejava, e, cada um deles dando por certo seu plano, aceitaram com facilidade o que o Cade propunha, e de comum acordo os dois entregaram-lhe logo a cristã, e em seguida cada um pagou 2.000 dobras ao judeu. O judeu disse que não a entregaria com as vestes que usava, porque valiam outras 2.000 dobras, coisa que era verdade, pois nos cabelos, que a escrava trazia em parte soltos pelas costas e em parte presos e enlaçados na testa, apareciam algumas fieiras de pérolas que com graça extrema se enredavam neles. As argolas nos pés e mãos também vinham cheias de pérolas grandes. Usava ainda um manto de cetim verde, todo bordado e cheio de trancinhas de ouro. Enfim, pareceu a todos que o judeu se acanhou no preço que pediu pelas vestes, e o Cade, para não se mostrar menos generoso que os dois pachás, disse que ele queria pagar, para que a cristã se apresentasse daquela maneira ao grão-senhor. Os dois adversários acharam bom o arranjo, cada um acreditando que tudo acabaria em seu poder. Falta ainda dizer o que Ricardo sentiu ao ver sua alma em leilão, e os pensamentos que teve naquela hora, e os temores que o sobressaltaram ao ver que encontrava seu amor querido para perdê-lo de novo. Não conseguia saber se estava dormindo ou acordado, não dando crédito ao que seus próprios olhos viam, porque lhe parecia coisa impossível ver tão impensadamente diante deles aquela que achava que os havia fechado para sempre. Aproximou-se então de seu amigo Mahamut e lhe disse: Não a conheces, amigo? Não a conheço, disse Mahamut. Pois deve saber que é Leonisa, replicou Ricardo. O que dizes, Ricardo? Disse Mahamut. O que ouviste, disse Ricardo. Pois cala e não a identifiques, disse Mahamut, que a sorte vai se ajeitando para que a tenhas boa e próspera, porque Leonisa vai ficar em poder de meu amo. Achas que devo ficar onde possa ser visto? Disse Ricardo. Não, respondeu Mahamut, para que ela não se alarme nem tu te emociones, dando indícios de que a viste ou a conheces, pois isso poderia ser prejudicial ao meu plano. Seguirei teu conselho, respondeu Ricardo. E assim andou evitando que seus olhos se encontrassem com os de Leonisa, que os tinha cravados no chão enquanto isso acontecia, derramando algumas lágrimas. O Cade se aproximou dela e, pegando-a pela mão, entregou-a a Mahamut, ordenando-lhe que a levasse à cidade e a entregasse à sua senhora Lima, e lhe dissesse que a tratasse como escrava do grão-senhor. Assim fez Mahamut e deixou Ricardo sozinho, que seguiu com os olhos sua estrela até que ela foi encoberta pela nuvem dos muros de Nicósia. Aproximou-se do judeu e lhe perguntou onde a tinha comprado, ou de que modo a escrava viera vindo parar em seu poder. O judeu lhe respondeu que a tinha comprado na ilha da Pantanaleia de uns turcos que haviam naufragado ali. Ia continuar contando, mas foi chamado a mando dos pachás, que queriam lhe perguntar o que Ricardo desejava saber, e com isso se despediu dele. No caminho que havia das tendas à cidade, Mahamut teve oportunidade de perguntar a Leonisa, em italiano, de que lugar era. Ela respondeu que da cidade de Trápana. Mahamut perguntou também se conhecia naquela cidade um cavaleiro rico e nobre que se chamava Ricardo. Ouvindo isso, Leonisa deu um grande suspiro e disse: Sim, conheço, para minha desgraça. Como para a vossa desgraça? Perguntou Mahamut. Porque ele me conheceu para a desgraça dele e minha também, respondeu Leonisa. E por acaso, perguntou Mahamut, conhecestes também na mesma cidade outro cavaleiro de belo porte, filho de pais muito ricos, muito valente, muito generoso e muito sagaz, que se chamava Cornélio? Conheço também, respondeu Leonisa, e posso dizer que para maior desgraça minha do que conhecer Ricardo. Mas quem sois, senhor, que os conheceis e por eles me perguntais? Sou natural de Palermo, disse Mahamut. Devido a vários acidentes estou vestido assim, com traje muito diferente do que eu costumava usar, e os conheço porque há poucos dias ambos estiveram em meu poder,
pois Cornélio foi capturado por uns mouros de Trípoli da Berbéria que o venderam a um turco que o trouxe a esta ilha, aonde veio com mercadorias, porque é mercador de rodas. E ele confiava a Cornélio todas as suas riquezas. Ele saberá guardá-las, disse Leonisa, porque sabe guardar bem as suas. Mas dizei-me, Senhor, como ou com quem veio Ricardo para esta ilha? Veio com um pirata que o capturou num jardim na praia de Trápana, respondeu Maamute, e com ele disse que haviam capturado uma donzela de quem nunca quis me dizer o nome. Esteve aqui alguns dias com seu amo, que ia visitar o sepulcro de Maomé, que fica na cidade de Almedina. Mas, na hora da partida, Ricardo ficou tão doente e indisposto que seu amo deixou comigo por ser de minha terra, para que o tratasse e me encarregasse dele até sua volta, ou, caso não voltasse aqui, o enviasse a Constantinopla, que ele me avisaria quando estivesse lá. Mas o céu dispôs as coisas de outra maneira, pois o infeliz Ricardo, sem mais nem menos, em poucos dias tiveram fim os de sua vida, sempre chamando no murmúrio uma tal de Leonisa, de quem ele me havia dito que queria mais que a sua vida e a sua alma. Ele me disse que a dita Leonisa, que estava numa galeota que naufragou na ilha de Pantanaleia, tinha se afogado, morte que ele sempre chorava e lamentava, até que levou a perder a vida, pois eu não percebi doença alguma no corpo, mas apenas sinais de dor na alma. Dizei-me, Senhor, replicou Leonisa, esse outro moço de que falastes antes, nas conversas que teve convosco, e devem ter sido muitas, pois são da mesma pátria, falou dessa Leonisa e do modo como ela e Ricardo foram aprisionados? Falou, sim, disse Maamute, e me perguntou se havia portado nesta ilha uma cristã com esse nome, que era assim e assim, a quem gostaria muito de achar para resgatá-la, se é que seu amo já havia se desenganado por não ser ela tão rica como pensara, ou a considerasse menos por já tê-la possuído, desde que o resgate não passasse de 300 ou 400 escudos. Ele o pagaria com a maior boa vontade, porque houve um tempo em que havia tido alguma afeição por ela. Devia ser bem pequena, se não valia mais que 400 escudos, disse Leonisa. Ricardo é mais generoso, mais valente e cortês. Deus perdoe a quem foi a causa de sua morte, isto é, eu, pois sou eu a infeliz que ele chorou por considerar morta. Só Deus sabe como me alegraria que ele estivesse vivo para lhe pagar, com a compaixão que tenho por sua desgraça, a compaixão que ele teve pela minha. Eu, Senhor, como já vos disse, sou a mal amada por Cornélio e a bem chorada por Ricardo, que depois de muitas e variadas peripécias veio parar neste estado miserável em que me vejo. Mas, embora este estado seja tão perigoso, com o favor do céu sempre conservei a inteireza de minha honra, com a qual vivo contente em minha miséria. Agora nem sei onde estou, nem quem é meu dono, nem aonde irá dar comigo meu destino adverso. Por isso vos suplico, Senhor, pelo sangue cristão que tendes, que me aconselheis em minhas penas, pois, apesar de terem me deixado mais atilada, são tantas, tão grandes e sobrevêm a todo momento que não sei como lidar com elas. Maamute respondeu que ele faria o que pudesse para servi-la, aconselhando-a e ajudando-a com sua sagacidade e com suas forças. Avisou-a da divergência que tiveram por causa dela os dois pachás e de como ficará em poder do Cade, seu amo, que devia levá-la como presente para o grão-turco Selim, em Constantinopla. Mas que, antes que isso ocorresse, tinha esperanças de que o verdadeiro Deus, em que ele acreditava, embora fosse um mau cristão, haveria de dispor tudo de outra maneira, e que a aconselhava se dar bem com Alima, a mulher do Cade, seu amo, em cujo poder havia de estar até que a enviassem a Constantinopla, advertindo-a ainda da condição de Alima. Disse a ela essas e outras coisas em seu benefício, até que a deixou em sua casa e em poder de Alima, a quem deu o recado de seu amo. A moura recebeu-a bem ao vê-la tão bem vestida e tão formosa. Maamute voltou às tendas para contar a Ricardo o que havia acontecido entre ele e Leonisa. Encontrando-o, contou tudo tintim por tintim, e ao lhe falar da emoção de Leonisa quando lhe disse que ele estava morto, quase lhe arrancou lágrimas dos olhos. Disse-lhe como tinha inventado a história da escravidão de Cornélio para ver como ela reagia, e frisou a indiferença e a malícia com que havia falado de Cornélio. Tudo isso foi um bálsamo para o coração aflito de Ricardo, que disse a Maamute: Lembro-me, meu amigo Maamute, de uma história que me contou meu pai, que como tu sabes foi muito diligente, e ouviste como honrou o imperador Carlos V, a quem sempre serviu em honrosos encargos da guerra. Ele me contou que, quando o imperador atacou Tunis e a tomou com a tropa que havia cercado Lagoleta, estando um dia em sua tenda, no campo, trouxeram-lhe de presente uma moura de singular beleza, e no momento em que ela chegou entravam alguns raios de sol por alguma parte da tenda e lhe iluminaram os cabelos, que competiam com os próprios raios do sol por serem loiros, coisa nova entre as mouras, que sempre se gabam de tê-los negros. Contava que naquela ocasião se encontravam na tenda,
entre muitos outros, 2 cavaleiros espanhóis. Um era andaluz e o outro era catalão, ambos muito argutos e ambos poetas. O andaluz, tendo visto a moura, começou com admiração a dizer uns versos que eles chamam coplas, com umas rimas difíceis, e, ao chegar ao 5º verso, parou sem dar fim nem à copla nem à frase, por não encontrar assim de improviso as rimas necessárias para acabá-las. Mas o outro cavaleiro, que estava a seu lado e tinha ouvido os versos, vendo suspenso, como se lhe furtasse a meia copla da boca, prosseguiu-a e acabou com as mesmas rimas. Exatamente isso me veio à memória quando vi a belíssima Leonisa entrar na tenda do Pachá, não só obscurecendo os raios do sol se a tocassem, como todo o céu com suas estrelas. Alto, por favor, disse Mahamut. Basta, meu amigo Ricardo, pois a cada passo temo que ultrapasses os limites na louvação de tua bela Leonisa, tanto que, deixando de parecer cristão, pareças pagão. Diz-me, se quiseres, esses versos ou coplas, ou seja lá como chamas, que depois falaremos de outras coisas mais agradáveis, e talvez também de maior proveito. Muito bem, disse Ricardo, e te digo de novo que um disse 5 versos e o outro, os outros 5, todos de improviso. São estes. Como quando o sol assoma, e no alto da montanha se acha, e de súbito nos toma, e com sua visão doma nossa vida, e a relaxa. Como rubi sem taxa, que não consente carcoma tal é teu rosto, haja, dura lança me toma, e meu coração racha. Soa-me bem, disse Mahamut, mas me soa melhor e melhor me parece que estejas em condição de dizer versos, Ricardo, porque dizê-los ou fazê-los requer espírito desapaixonado. Também se costuma chorar em deixas, respondeu Ricardo, como cantar hinos, e tudo é dizer versos. Mas, deixando isso de lado, diz-me o que pensas fazer em nosso negócio. Não entendi o que os pachás trataram na tenda, porém, enquanto levavas Leonisa, um renegado de meu amo, veneziano, que se achava presente e entende bem a língua turca, explicou-me. Então é necessário, antes de mais nada, dar um jeito para que Leonisa não vá parar nas mãos do grão-senhor. A primeira coisa que se deve fazer, respondeu Mahamut, é que tu venhas a ser de meu amo. Depois disso feito, pensaremos no que mais nos convém. Nisso surgiu o guardião dos escravos cristãos de Azan e levou Ricardo consigo. O Cade voltou à cidade com Azan, que em poucos dias fez o balanço do governo de Ali e o entregou fechado e selado, para que Ali fosse a Constantinopla. Ele foi em seguida, recomendando muito ao Cade que enviasse rapidamente a escrava, escrevendo ao grão-senhor de modo que pudesse ter alguma vantagem em suas pretensões. O Cade prometeu, com coração traidor, porque o tinha feito em cinzas pela escrava. Tendo Ali ido cheio de falsas esperanças, e ficado Azan nada vazio delas, Mahamut agiu de forma que Ricardo veio para seu amo. Os dias passavam, e o desejo de ver Leonisa oprimia tanto Ricardo que ele não alcançava um instante de sossego. Ricardo mudou o nome para Mário, para que ele não chegasse aos ouvidos de Leonisa antes que ele a pudesse ver, e vê-la era muito difícil porque os mouros são ciumentos ao extremo e escondem de todos os homens o rosto de suas mulheres, mesmo que não vejam mal em que elas o mostrem aos cristãos, talvez porque, por serem escravos, não os considerem homens completos. Aconteceu então que um dia a senhora Lima viu seu escravo Mário, e tão visto e observado foi que ele ficou gravado no coração dela e fixo na memória. E, talvez não muito satisfeita com os abraços frouxos de seu velho marido, com facilidade deu espaço a um mau desejo, e com essa mesma facilidade falou dele a Leonisa, a quem já queria muito por sua natureza agradável e comportamento sensato, e a tratava com muito respeito, por ser presente do grão-senhor. Disse-lhe como Cade havia trazido para casa um escravo cristão tão elegante e gracioso que pensava que seus olhos nunca tinham visto o homem mais lindo em toda a sua vida, e que diziam que era Chilibi, que quer dizer cavaleiro, e da mesma terra de Mahamut, seu renegado, e que não sabia como lhe dar a entender suas intenções sem que o cristão a desprezasse por tê-las declarado. Leonisa lhe perguntou como se chamava o escravo, e a Lima lhe disse que se chamava Mário. A isso, Leonisa replicou: se ele fosse cavaleiro e do lugar de onde dizem, eu o conheceria. Não há, porém, nenhum em Trápana com o nome de Mário. Mas faz com que eu o veja e lhe fale, senhora, que te direi quem é e o que dele pode se esperar. Assim faremos, disse a Lima, porque sexta-feira, quando o Cade estiver orando na mesquita, eu o farei entrar aqui, onde poderás falar a sós com ele, e, se quiseres lhe insinuar meu desejo, faze-o da melhor maneira que puderes. Isso a Lima disse a Leonisa, e não haviam passado 2 horas quando Cade chamou Mahamut e Mário, e com não menos eficácia que a Lima havia revelado seu coração a Leonisa, o velho apaixonado revelou o seu a seus 2 escravos, pedindo-lhes conselho sobre o que devia fazer para possuir a cristã e não faltar com o grão-senhor,
a quem ela pertencia, confessando-lhes que antes pensava morrer 1000 vezes que entregá-la virgem ao grão-turco. Com essas emoções o mouro religioso demonstrava sua paixão, pondo-a no coração de seus 2 escravos, que pensavam exatamente o contrário do que ele pensava. Ficou combinado entre eles que Mário, como homem de sua terra, embora houvesse dito que não a conhecia, iria antes falar com ela e lhe explicar os desejos do Cade. Se, desse modo, eles não pudessem se realizar, deveria saber que ele usaria força, pois a escrava estava em seu poder. Depois, dizendo que ela havia morrido, não precisariam enviá-la a Constantinopla. O Cade ficou contentíssimo com o plano de seus escravos, e com a sonhada alegria que teria ofereceu a liberdade a Mahmud no mesmo instante, dizendo que ainda lhe deixava metade de suas propriedades quando seus dias terminassem. Prometeu também a Mário, se alcançasse o que queria, liberdade e dinheiro para que voltasse sua terra rico, honrado e feliz. Se ele foi generoso nas promessas, seus escravos foram pródigos ao lhe oferecer a lua no céu, quanto mais Leonisa, desde que ele desse a oportunidade de falar com ela. Mário pode falar com ela quando quiser, respondeu o Cade. Farei com que Alima vá por uns dias à casa de seus pais, que são gregos cristãos, e, com ela ausente, ordenarei ao porteiro que deixe Mário entrar na casa todas as vezes que quiser, e direi a Leonisa que poderá falar com seu conterrâneo sempre que tiver vontade. Dessa maneira começou de novo a soprar a seu favor o vento da sorte de Ricardo, sem que ele soubesse o que faziam seus próprios amós. Os 3 tomaram, então, essa decisão, mas quem agiu primeiro foi Alima, que, como mulher, era de natureza fácil e impulsiva para tudo aquilo que lhe interessava. Naquele mesmo dia o Cade disse a Alima que, quando quisesse, poderia ir à casa de seus pais e se divertir com eles quantos dias quisesse. Mas, como ela estava alvoroçada com as esperanças que Leonisa lhe havia dado, não só não pretendia ir à casa de seus pais como nem mesmo ao falso paraíso de Maomé. E assim lhe respondeu que por ora não tinha vontade e que quando ela tivesse lhe diria, mas que haveria de levar consigo a escrava cristã. Isso não, replicou o Cade, pois não fica bem que a dádiva do grão-senhor seja vista por qualquer um, ainda mais que vão proibi-la de conversar com cristãos, porque, deveis saber, logo que estiver em poder do grão-senhor vão encerrá-la no harém e torná-la turca, queira ou não queira. Desde que ela ande comigo, replicou Alima, não importa que esteja na casa de meus pais nem que fale com eles, pois eu falo mais e não deixo de ser boa turca por isso, e de mais a mais penso ficar na casa deles por uns 4 ou 5 dias, porque o amor que vos tenho, Senhor, não me permite que eu fique tanto tempo ausente sem vos ver. O Cade não quis responder para não levantar nenhuma suspeita de suas intenções. Então chegou sexta-feira e ele foi à mesquita, de onde não podia sair por quase 4 horas, e mal Alima ouviu longe dos umbrais da casa, mandou chamar Mário, mas um cristão corso que servia de porteiro no portão do pátio não teria deixado entrar se Alima não lhe gritasse que deixasse, e assim ele entrou confuso e tremendo, como se fosse lutar com um exército de inimigos. Leonisa vestia o mesmo traje de quando entrou na tenda do Pachá e estava sentada ao pé de uma escada grande de mármore, que subia para os corredores. Tinha a cabeça inclinada sobre a palma da mão direita e o braço sobre os joelhos, os olhos para o lado oposto da porta por onde entrou Mário, de modo que, embora ele se encaminhasse para onde ela estava, Leonisa não o via. Assim que entrou, Ricardo passou os olhos pela casa toda, e não viu nada mais que um mudo e sossegado silêncio, até que parou o olhar onde Leonisa estava. Num instante, o apaixonado Ricardo foi tomado por inúmeros pensamentos, que o extasiaram e o alegraram, considerando-se a distância de 20 passos, ou pouco mais, de sua felicidade e alegria. Mas também se considerava escravo, e sua glória em poder de outro. Virando e revirando consigo mesmo essas coisas, andava passo a passo, e aflito e assustado, alegre e triste, medroso e valente, ia se aproximando do lugar onde estava o centro de sua alegria, quando de repente Leonisa virou o rosto e pôs os olhos no de Mário, que a olhava atentamente. Mas, quando os olhares dos 2 se encontraram, deram sinais diferentes do que suas almas haviam sentido. Ricardo parou, sem poder levar o pé adiante. Leonisa, que considerava Ricardo morto pelo que Mahmud contará, ao vê-lo vivo tão inesperadamente, se encheu de medo e espanto e, sem tirar dele os olhos nem se virar, subiu de costas 4 ou 5 degraus, beijando muitas vezes uma pequena cruz que tirou do seio e benzendo-se infinitamente, como se estivesse vendo um fantasma ou coisa do outro mundo. Ricardo saiu de seu enlevo e entendeu, pelo que Leonisa fazia, a verdadeira causa de seu medo, e então lhe disse: Sinto muito, formosa Leonisa, que não sejam verdadeiras as notícias que Mahmud te deu de minha morte, porque com ela evitaria os temores que sofro agora ao pensar se ainda continua viva e firme a rispidez que sempre usaste comigo. Acalma-te, senhora, e desce,
E se te atreveres a fazer o que nunca fizeste, que é te aproximares de mim, vem e verás que não sou uma alma penada. Sou Ricardo, Leonisa, Ricardo, aquele que terá a felicidade que tu quiseres que tenha. Então Leonisa pôs o dedo na boca, e Ricardo entendeu que era para se calar ou falar mais baixo, e, se encorajando um pouco, aproximou-se dela a uma distância em que pôde ouvir estas palavras. Fala baixo, Mário, pois me parece que assim te chamas agora, e não trates de nada diferente do que eu falar. E saiba que nunca mais poderemos nos ver se nos ouvirem. Acho que a Lima, nossa ama, nos escuta. Ela me disse que te adora e me pôs como intermediadora de seu desejo. Se quiseres corresponder a ele, terás mais proveito para o corpo que para a alma. E, se não quiseres, é forçoso que o finjas, nem que seja porque te suplico e pelo que merecem os desejos declarados de uma mulher. A isso, Ricardo respondeu. Jamais pensei nem pude imaginar, formosa Leonisa, que me pedirias uma coisa impossível de cumprir, mas o que me pedes me desenganou. Por acaso a vontade é tão leviana que pode ser movida e levada para onde quiserem levá-la? Ou fica bem ao homem honrado e sincero fingirem coisas tão importantes? Se te parece que alguma dessas coisas se pode ou se deve fazer, faz o que mais te convier, pois é senhora de minha vontade. Mas já sei que também me enganas nisso, pois jamais conheceste minha vontade, e assim não sabes o que deves fazer dela. Mas, para que não digas que deixaste de ser obedecida na primeira coisa que me ordenaste, eu perderei o direito que devo por ser quem sou, e satisfarei falsamente, como dizes, teu desejo e o de Alima, se com isso devo ganhar o prazer de te ver. Inventa, então, as respostas a teu gosto, que aqui e agora minha falsa vontade as firma e confirma. E, em pagamento por isso que faço por ti, que em minha opinião é a maior coisa que poderei fazer, mesmo que te dê a alma que tantas vezes te dei, suplico-te que me digas rapidamente como escapaste das mãos dos piratas e como foste parar nas do judeu que te vendeu. Mais tempo pede a história de minhas desgraças, respondeu Leonisa, mas, apesar de tudo, quero te satisfazer em algo. Digo, então, que um dia depois que nos separamos, o baixel de Zuf voltou com um vento forte à mesma ilha de Pantanaleia, onde também vimos vossa galeota. A nossa, porém, sem poder evitar, investiu contra as rochas. Assim, vendo tão perto sua perdição, meu amo esvaziou com grande rapidez 2 barris que estavam cheios de água, tapando-os muito bem, e os amarrou um ao outro com cordas. Botou-me entre os dois, em seguida despiu-se e, pegando outro barril entre os braços, amarrou com um cordel ao corpo, e com o mesmo cordel prendeu aos meus barris, e com grande coragem se atirou ao mar, levando-me atrás de si. Como eu não tive coragem para me jogar, outro turco me empurrou e me atirou ao mar atrás de Zuf, onde caí sem sentido algum, nem voltei a mim até que me encontrei em terra nos braços de 2 turcos, que me mantinham de bruços, cuspindo grande quantidade de água que havia bebido. Abri os olhos, atonita e espantada, e vi Zuf perto de mim, a cabeça feita em pedaços, pois, como soube depois, ao chegar à terra deu com ela nas pedras, onde acabou a vida. Os turcos também me disseram que, puxando a corda, me tiraram afogada para a terra. Apenas 8 pessoas escaparam dessa galeota desgraçada. Ficamos 8 dias na ilha, os turcos me tratando com o mesmo respeito que teriam se eu fosse irmã deles, ou mais ainda. Estávamos escondidos numa caverna, eles com medo que descesse um destacamento cristão que estava na ilha e os fizesse prisioneiros. Alimentaram-se com biscoitos molhados que o mar jogou na praia, entre os destroços da galeota, e que iam recolher de noite. Para maior infelicidade minha, quis o destino que o destacamento estivesse sem capitão, pois havia poucos dias que morrera, e o destacamento era de apenas 20 soldados. Isso se soube por um rapaz que os turcos prenderam quando desceu à praia para pegar conchas. No 8º dia chegou àquela costa um baixel de mouros que eles chamam de caramuzal. Os turcos o viram e saíram de onde estavam, fazendo sinais para o baixel, que estava perto da terra, tanto que dele viram que eram turcos os que pediam socorro. Eles contaram suas desgraças, e os mouros os receberam em sua embarcação, em que vinha o judeu, riquíssimo mercador. Toda a mercadoria do baixel, ou mais, era sua. Eram barreganas, alquicéis e outras coisas que levavam da Berbéria ao Levante. No mesmo baixel os turcos foram para Trípoli e no caminho me venderam para o judeu, que deu por mim 2.000 dobras, preço excessivo, se o amor que sentiu por mim não tornasse o judeu generoso. Assim, deixando os turcos em Trípoli, o baixel retomou sua viagem, e o judeu começou a me cortejar descaradamente, mas eu o rechacei como mereciam seus desejos abjetos. Vendo-se então sem esperança de alcançá-los, resolveu se desfazer de mim na primeira oportunidade que surgisse, e, sabendo que os 2 pachás, Ali e Azan, estavam nesta ilha,
onde podia vender sua mercadoria tão bem como em Quios, como tinha pensado vender, veio para cá com a intenção de me oferecer algum dos pachás, e por isso me vestiu da maneira que me vês agora, para lhes atiçar a vontade de me comprar. Soube que o Cade me comprou para me presentear ao grão-turco, do que tenho muito medo. Aqui soube de tua falsa morte, e posso te dizer, se quiseres acreditar, que me pesou na alma e que tive mais inveja que pena de ti, e não por te querer mal, pois, embora eu seja indiferente, não sou ingrata nem mal agradecida, mas porque havias acabado com a tragédia de tua vida. Terias falado bem, senhora, respondeu Ricardo, caso a morte não me evitasse o prazer de te ver de novo, pois agora considero mais glorioso este momento pelo prazer de te contemplar que qualquer outra felicidade, a não ser que fosse eterna, que na vida ou na morte pudesse realizar meu desejo. Por falar em desejo, o que tem meu amo, o Cade, em cujas mãos vim parar por não menos peripécias que as tuas, é o mesmo para contigo que o de Alima é para comigo, designou-me como intermediário de seus pensamentos. Aceitei o encargo não para agradar a meu amo, mas pela facilidade de te falar, pois vê, Leonisa, aonde nos trouxeram nossas desgraças. A ti como mediadora daquela impossibilidade que me pedes, a mim há de sê-lo também de algo que jamais esperava, pelo qual eu daria vida para não realizar, pois agora sei o que vale a grande felicidade de te ver. Não sei o que te dizer, Ricardo, replicou Leonisa, nem como sair deste labirinto onde, como dizes, nossa falta de sorte nos encurralou. Penso apenas que é preciso usar nisto o que não se pode esperar de nosso caráter, fingimento e engano. Assim, direi a Alima algumas coisas sobre ti que a distraiam e não a desesperem. Tu poderás dizer de mim ao Cade o que mais convier para enganá-lo e garantir minha honra. Coloco então minha honra em tuas mãos, e com certeza podes acreditar que a tenho intacta, apesar da dúvida que poderiam causar tantos caminhos que trilhei e tantos combates que travei. Falar-mo será fácil, e para mim será um grande prazer fazê-lo, desde que jamais trate de qualquer coisa relacionada à tua pretensão, pois na mesma hora em que fizeres isso deixarei de te ver, porque não quero que penses que meu valor tem tão poucos quilates que a servidão fará com ele o que a liberdade não pôde. Com a ajuda do céu, tenho de ser como ouro, que quanto mais se refina, mais puro e limpo fica. Contenta-te com o que te disse, que tua presença não me desagradará, como acontecia, porque quero que saibas, Ricardo, que sempre pensei que fosses grosseiro e arrogante, e que te achavas muito mais do que eras. Confesso também que me enganava e que pode ser que, se eu fizesse agora a experiência, a verdade me tirasse do erro, e, estando esclarecida, fosse mais compassiva por ser honesta. Vai com Deus, que temo que a Lima tenha nos ouvido, e ela entende um pouco da língua cristã, pelo menos aquela mistura de línguas que se usa, com que todos nos entendemos. É verdade, senhora, respondeu Ricardo, e agradeço-te muito pela franqueza com que me falaste, que considero tanto quanto o favor que me fazes de deixar que te veja. E, como tu dizes, talvez a experiência te faça compreender que sou de natureza simples e humilde, especialmente para te adorar. E, sem que tu estabelecesses limites nem condições à minha conduta, ela seria tão casta contigo que não poderias desejá-la melhor. Quanto a embromar o Cade, não te preocupes. Faz a mesma coisa com a Lima, e entende, senhora, que depois que te vi nasceu em mim tamanha esperança, que tenho certeza de que logo alcançaremos a desejada liberdade. E com isso, fica com Deus, que em outra ocasião te contarei os descaminhos por onde o destino me trouxe a este estado, depois que me afastei de ti ou me afastaram, digamos melhor. Assim se despediram, e Leonisa ficou alegre e satisfeita com o comportamento simples de Ricardo, e ele contentíssimo por não ter ouvido uma palavra áspera da boca de Leonisa. A Lima estava trancada em seu quarto, suplicando a Maomé que Leonisa trouxesse boas notícias de sua missão. O Cade estava na mesquita retribuindo os desejos de sua mulher com os seus, aflitos e expectantes da resposta que esperava ouvir de seu escravo, a quem havia encarregado de falar com Leonisa, com a ajuda de Mahmud, que lhe facilitaria as coisas mesmo que a Lima estivesse em casa. Leonisa exacerbou em Alima o amor e o desejo objeto, dando-lhe muitas esperanças de que Mário faria tudo o que ela pedisse. Mas primeiro Alima devia deixar passar 2 segundas-feiras antes que ele cedesse ao que desejava muito mais que ela, e esse tempo e prazo pedia por causa de preces e súplicas a Deus para que lhe concedesse liberdade. Alima ficou satisfeita com a desculpa e a explicação de seu querido Mário, a quem ela daria liberdade antes da conclusão das preces, desde que ele concordasse com seu desejo, e assim implorou a Leonisa que lhe pedisse que economizasse tempo e encurtasse a prorrogação, pois ela lhe oferecia quanto Cade pedisse por seu resgate. Antes de falar a seu amo, Ricardo se aconselhou com Mahmud sobre o que diria, e combinaram deixá-lo desesperado e lhe aconselhar que levasse Leonisa o mais rápido que pudesse a Constantinopla, e que no caminho, ou por bem ou por mal,
alcançaria seu desejo, e, para evitar o inconveniente de não ficar nas boas graças do grão-senhor, seria bom comprar outra escrava, e na viagem fingir ou fazer de modo que Leonisa caísse doente, e que uma noite jogariam a cristã comprada no mar, dizendo que era Leonisa, a escrava do grão-senhor, que havia morrido, e que isso podia se fazer e se faria de forma que jamais a verdade fosse descoberta, ficando ele sem culpa com o grão-senhor e com seu desejo satisfeito, e que, para prolongar seu prazer, depois se daria um jeito mais conveniente e mais proveitoso. Estava tão cego, mísero e velho Cade que, se lhe dissessem outros 1000 disparates, desde que fossem dirigidos a atiçar suas esperanças, acreditaria em todos, ainda mais que lhe pareceu que tudo o que lhe diziam estava bem encaminhado e prometia bons resultados. E isso seria verdade, se a intenção dos 2 conselheiros não fosse tomar o baixel e matar o Cade em pagamento por suas loucas intenções. Apresentou-se ao Cade outra dificuldade, em sua opinião maior que as outras que aquele caso podia apresentar. Pensava que sua mulher não haveria de deixá-lo ir a Constantinopla se não a levasse consigo, mas logo a contornou, dizendo que em vez da cristã que deveriam comprar para que morresse no lugar de Leonisa, serviria a Lima, de quem desejava se livrar mais que da morte. Com a mesma facilidade com que ele pensou isso, Mahamut e Ricardo o apoiaram. Então, ficando todos de acordo, naquele mesmo dia o Cade avisou a Lima da viagem que pensava fazer a Constantinopla para levar a cristã ao grão-senhor, de cuja generosidade esperava a nomeação como grão-cade do Cairo ou de Constantinopla. A Lima disse que lhe parecia muito boa sua decisão, acreditando que ele deixaria Ricardo em casa, mas, quando o Cade lhe disse que com certeza levaria Ricardo e Mahamut consigo, mudou de opinião e passou a desaconselhar o que antes havia aconselhado. Em suma, ela concluiu que, se não a levasse também, não pensava deixá-lo ir de maneira nenhuma. O Cade se alegrou de fazer o que ela queria, porque pensava se livrar logo daquela que era uma carga tão pesada para ele. Nesse meio tempo, o Pachá Azan não deixava de pedir ao Cade que lhe entregasse escrava, oferecendo-lhe montes de ouro, e tendo-lhe dado Ricardo de graça, cujo resgate avaliava em 2000 escudos, facilitando-lhe a entrega com a mesma astúcia com que o Cade havia imaginado matar a escrava quando o grão-turco a mandasse buscar. Todos esses presentes e promessas serviram para que o Cade decidisse antecipar a partida, e assim, premido por seu desejo e pelas importunações de Azan, sem falar nas de Alima, que também fabricava no Arvãs Esperanças, em 20 dias equipou um bergantim de 15 bancos e arranjou remadores a soldo, mouros e alguns cristãos gregos. Embarcou nele toda a sua riqueza, e Alima não deixou em sua casa nenhuma coisa importante e rogou a seu marido que a deixasse levar seus pais consigo para que fossem a Constantinopla. A intenção de Alima era a mesma que a de Mahamut e Ricardo, tomar o bergantim pelo caminho, mas não quis lhes revelar seu pensamento até se ver embarcada, e isso com a intenção de ir para a terra de cristãos e voltar a ser o que havia sido antes, e então se casar com Ricardo, pois era possível pensar que, levando tantas riquezas consigo e se tornando cristã, ele não deixaria de aceitá-la como mulher. Nesses dias, Ricardo falou de novo com Leonisa e lhe contou todo o seu plano, e ela lhe contou o de Alima, que havia falado para ela. Os 2 pediram segredo um ao outro e, encomendando-se a Deus, esperaram o dia da partida. Quando ele chegou, Azan os acompanhou até a praia com todos os seus soldados e não os deixou até que se fizeram ao mar, nem tirou os olhos do bergantim até que se perdesse de vista, e parece que o ar dos suspiros que o mouro apaixonado lançava impelia com maior força as velas, que afastavam e levavam sua alma. Mas como aquele a quem o amor havia tanto tempo não deixava sossegar, pensando no que devia fazer para não morrer na mão de seus desejos, pôs logo em ação o que com longa reflexão e resoluta determinação tinha planejado. E assim, num baixel de 17 bancos, que equipara em outro porto, embarcou 50 soldados, todos amigos e conhecidos seus, a quem ele tinha coagido com muitos presentes e promessas, e lhes deu ordens para que perseguissem e tomassem o bergantim do Cade e suas riquezas, passando na faca todos os que iam nele, exceto a escrava Leonisa, pois ele queria apenas a ela como o grande despojo entre os muitos bens que o barco levava. Ordenou-lhes também que o botassem a pique, de modo que nenhuma coisa restasse que pudesse dar um indício de seu fim. A cobiça do saque lhes pôs asas nos pés e coragem no coração, mesmo que vissem muito bem como era pouca defesa que haveriam de encontrar entre os do bergantim, que iam desarmados e sem suspeita de semelhante acontecimento. Já fazia 2 dias que o bergantim navegava, que ao Cade pareciam 2 séculos, porque logo no primeiro gostaria de pôr em prática o que tinha decidido, mas seus escravos lhe aconselharam que convinha primeiro fazer de conta que Leonisa estava mal, para dar algum colorido à sua morte, e que isso tinha de ser com alguns dias de doença. Ele queria apenas dizer que ela havia morrido de repente e acabar logo com tudo, despachar sua mulher e aplacar o fogo que ia lhe consumindo as entranhas pouco a pouco. Mas, na verdade, teve de se submeter à opinião dos 2.
A estas alturas, Halima havia revelado seu plano a Mahmud e a Ricardo, e eles estavam para executá-lo ao ultrapassar as cruzes de Alexandria, ou ao entrar no canal onde estão os castelos da Anatólia. Mas era tanta a pressa do Cade que eles se ofereceram para agir na primeira oportunidade que surgisse. E um dia, depois de 6 de navegação, quando Cade achava que já era mais que suficiente a falsa doença de Leonisa, importunou seus escravos para que no dia seguinte acabassem com Halima e a jogassem amortalhada ao mar, dizendo ser a escrava do grão-senhor. Então, amanhecendo o dia em que, conforme a intenção de Mahmud e de Ricardo, haveria de ser a realização de seus desejos ou o fim de suas vidas, perceberam um baixel que a vela e remo vinha no encalço deles. Temeram que fosse de piratas cristãos, de quem nem uns nem outros podiam esperar boa coisa, porque, se o fossem, os mouros seriam escravizados e os cristãos, embora livres, ficariam nus e roubados. Mahmud e Ricardo se dariam por satisfeitos com a liberdade de ambos e a de Leonisa, mas, mesmo imaginando isso, temiam a insolência dos piratas, pois gente que se entrega a tais atividades, seja de que lei ou nação for, jamais deixa de ter um espírito cruel e um temperamento descarado. Ficaram na defensiva, sem largar os remos e deixar de fazer tudo o que pudessem. Mas levaram poucas horas para ver que iam se aproximando, de modo que em menos de 2 estavam ao alcance de um tiro de canhão. Vendo isso, baixaram as velas, soltaram os remos, pegaram as armas e os esperaram, embora o Cade tivesse dito que não sentissem medo deles, porque o baixel era turco, e que não lhes faria nenhum mal. Mandou hastear logo a bandeira branca da paz no penol da popa, para que a vissem os que já vinham cegos e cobiçosos, com grande fúria, investindo contra o mal defendido bergantim. Nisso, Mahmud virou a cabeça e viu que do poente vinha uma galeota, pelo jeito de 20 bancos, e avisou o Cade, e alguns cristãos que iam ao remo disseram que esse baixel era de cristãos. Isso tudo redobrou a confusão e o medo deles, e estavam suspensos, sem saber o que fariam, temendo e esperando a sorte que Deus lhes reservara. Parece-me que o Cade deu para pensar naquelas alturas que tudo o que esperava realizar se encontrava em Nicósia, tamanha era a confusão em que se achava, embora o primeiro baixel o tenha tirado rapidamente dela, pois sem respeito pela bandeira da paz nem o que devia à sua religião, atacou do Cade com tanta fúria que por pouco não o mandou a pique. Logo o Cade reconheceu os atacantes, e viu que eram soldados de Nicósia, e adivinhou o que podia ser, e deu-se por perdido e morto. E, se não fosse porque os soldados trataram antes de roubar que matar, nenhum teria escapado com vida. Mas, quando eles andavam mais acesos e mais empenhados em seu roubo, um turco disse aos brados: "As armas, soldados, que um baixel cristão nos ataca." Era verdade, pois o baixel que se viu do bergantim do Cade vinha com insígnias e bandeiras cristãs, e chegou com toda a fúria contra o baixel de Azan. Mas antes da abordagem alguém perguntou da proa em língua turca de quem era aquele baixel. Responderam-lhe que do Pachá Azan, vice-rei do Chipre. "Mas como vós", replicou o turco, "sendo muçulmanos, atacais e roubais esse baixel, que nós sabemos que leva o Cade de Nicósia?" Responderam que eles não sabiam de nada, a não ser que tinham-lhes ordenado que tomassem aquele baixel e que eles, como soldados obedientes, haviam cumprido as ordens. Satisfeito com a resposta, o capitão do baixel em que vinham os cristãos deixou de atacar o de Azan e voltou-se para o do Cade, e na primeira descarga matou mais de 10 turcos dos que estavam a bordo, e logo invadiram com grande rapidez e determinação. Porém, mal tinham posto os pés dentro do barco, o Cade percebeu que o atacante não era cristão, mas o Pachá Ali, o apaixonado por Leonisa, que, com a mesma intenção de Azan, havia esperado sua vinda, e para não ser reconhecido tinha vestido seus soldados como cristãos, para que com essa astúcia encobrisse seu furto. O Cade, que entendeu as intenções dos amantes e traidores, começou a maldizer em altos brados: "O que é isto, Pachá Ali, seu traidor? Como sendo tu muçulmã, que quer dizer turco, me assaltas como cristão? E vós, soldados traidores de Azan, que demônios vos levaram a cometer tão grande insulto? Como quereis ir contra vosso senhor natural para satisfazer o apetite lascivo daquele que vos envia?" A essas palavras todos suspenderam as armas, e uns olharam para os outros e se reconheceram, porque todos haviam sido soldados de um mesmo capitão e militado sob a mesma bandeira, e, atrapalhando-se com os argumentos do Cade e com o próprio prejuízo causado, embotaram-se os fios dos alfanjes e se abateram os ânimos. Apenas Ali fechou os olhos e os ouvidos a tudo e, lançando-se ao Cade, deu-lhe uma tremenda cutilada na cabeça, que a teria partido ao meio se não fosse pela defesa que oferecia o turbante com mais de 8 metros de tecido. Apesar de tudo, derrubou-o entre os bancos do baixel, e o Cade disse ao cair: "Ó,
cruel renegado, inimigo de meu profeta. É possível que não haja quem castigue tua crueldade e tua insolência? Como ousas, desgraçado, pôr as mãos e as armas em Teucade, e no ministro de Maomé? Essas palavras deram muito mais força às primeiras. Quando as ouviram, e levados pelo medo de que os soldados de Ali lhes afanassem os despojos, que eles já davam como seus, os soldados de Azan resolveram arriscar tudo. E, começando um e seguindo todos, caíram sobre os soldados de Ali com tanta rapidez, rancor e brio que em pouco tempo os deixaram em muito mau estado e os reduziram a um número pequeno, embora fossem muito mais que eles. Mas os que restaram, voltando a si, vingaram seus companheiros, não deixando com vida mais que 4 dos soldados de Azan. E estes feridos de morte. Ricardo e Mahmud estavam olhando, pois de quando em quando botavam a cabeça pela escotilha da câmara da popa para ver no que dava aquele grande entrevero de alfanjes, e vendo que os turcos estavam quase todos mortos, e os vivos feridos com gravidade, e o quanto se podia facilmente dar cabo de todos, Ricardo chamou Mahmud e 2 sobrinhos de Halima, que ela havia embarcado consigo para que ajudassem a sequestrar o baixel, e com eles e com seu pai, pegando os alfanjes dos mortos, saltaram na coxia, e bradando liberdade, liberdade, e ajudados pelos remadores, cristãos gregos, com facilidade sem se ferirem, degolaram a todos, e passando para a galhota de Ali, que estava sem defesa, renderam-na e ficaram com quanto vinha nela. Entre os que morreram no segundo confronto, um dos primeiros foi o Pachá Ali, pois um turco, em vingança pelo Cade, o matou a cutiladas. Logo todos trataram, a conselho de Ricardo, de passar quanta coisa havia de valor em seu baixel e no de Azan para a galhota de Ali, que era maior e mais adequada a qualquer transtorno ou viagem, e por ter remadores cristãos, os quais, contentes com a recém-alcançada liberdade e com as muitas coisas que Ricardo repartiu entre todos, se ofereceram para levá-la até Trápana, e até o fim do mundo se quisesse. E com isso Mahmud e Ricardo, cheios de alegria pelo êxito da aventura, foram falar com Halima e lhe disseram que, se quisesse voltar a Chipre, com os remadores equipariam seu próprio baixel e lhe dariam a metade das riquezas que haviam embarcado. Mas ela, que em meio a tanta calamidade ainda não tinha perdido o carinho e o amor por Ricardo, disse que queria ir com eles para a terra de cristãos, do que seus pais se rejubilaram ao extremo. O Cade voltou a si do desmaio, e o trataram como puderam, e também lhe disseram que escolhesse uma das 2 opções, ou se deixava levar à terra de cristãos, ou voltava em seu próprio baixel para Nicósia. Ele respondeu que, já que o destino tinha levado àquela situação, agradecia-lhes a liberdade que lhe davam, e que queria ir a Constantinopla se queixar ao grão-senhor da afronta de Azan e de Ali. Mas quando soube que Halima o deixava e queria se converter ao cristianismo, esteve a ponto de perder o juízo. Em suma, equiparam para ele seu próprio baixel com todas as coisas necessárias para sua viagem, e ainda lhe deram alguns sequins dos que haviam sido seus, e despedindo-se de todos, com a determinação de voltar a Nicósia, pediu antes de se fazer ao mar que Leonisa o abraçasse, que essa graça e favor seriam suficientes para levar ao esquecimento toda a sua desventura. Todos suplicaram a Leonisa que fizesse esse favor a quem tanto a amava, pois isso não iria contra o decoro de sua honestidade. Leonisa fez o que lhe rogavam, e o Cade lhe pediu que lhe pusesse as mãos sobre a cabeça, para que ele se fosse com esperanças de que sua ferida sarasse. Leonisa o contentou em tudo. Depois disso, e havendo feito um rombo no casco do baixel de Azan, ajudados por um vento sulfresco que parecia que chamava as velas para se entregar a elas, arparam, e em poucas horas perderam de vista o baixel do Cade, o qual, com lágrimas nos olhos, estava olhando como os ventos levavam seus bens, sua vontade, sua mulher e sua alma. Com pensamentos diferentes dos do Cade, navegavam Ricardo e Mahmud, e assim, sem querer tocar em terra em lugar nenhum, passaram a vista de Alexandria sem fazer escala e sem arriar as velas, e sem necessidade de usar os remos chegaram à áspera ilha de Corfu, onde se abasteceram de água, e em seguida, sem se deterem, passaram pelos infames penhascos Acroceraunos, e de longe, no segundo dia, avistaram Paquino, promontório da fertilíssima Tinácria, e, à vista da qual e da insigne ilha de Malta, voaram, pois não era com menos velocidade que navegava a feliz embarcação. Enfim, ultrapassando a ilha, dali a 4 dias avistaram Lampadosa e em seguida a ilha onde se perderam. Diante dela, Leonisa estremeceu toda, pois lhe veio à memória o perigo que havia passado ali. No dia seguinte, viram à sua frente a desejada e amada pátria. Renovou-se a alegria em seu coração, alvoroçou seu espírito com novo contentamento, pois é um dos maiores que nesta vida se pode ter, chegar depois de longo cativeiro são e salvo à pátria. E o único que pode se igualar a este é o que se tem com a vitória sobre os inimigos.
Tinham achado na galeota uma caixa cheia de bandeirinhas e flâmulas de seda de diversas cores. Ricardo fez com que enfeitassem a galeota com elas. Pouco depois do amanhecer, quando se encontravam a menos de uma légua da cidade e remando por turnos, e dando de vez em quando brados e gritos alegres, iam chegando ao porto, no qual num instante apareceram inumeráveis pessoas da vila, pois, tendo visto como aquele baixel muito enfeitado se aproximava tão devagar, não ficou gente em toda a cidade que deixasse de ir à praia. Enquanto isso, Ricardo havia pedido e suplicado a Leonisa que se vestisse e adornasse da mesma maneira que tinha entrado na tenda dos pachás, porque queria fazer uma brincadeira engraçada com seus pais. Assim foi feito, e, acrescentando adorno a adorno, pérolas a pérolas, e beleza a beleza, que costuma aumentar com a alegria, Leonisa se vestiu de modo que de novo causou surpresa e maravilha. Ricardo também se vestiu como turco, e o mesmo fizeram Mahamut e todos os cristãos do remo, pois para todos havia roupas dos turcos mortos. Quando chegaram ao porto deviam ser umas 8 da manhã, que tão serena e calma se mostrava que parecia estar olhando atenta àquele alegre acontecimento. Antes de entrar no porto, Ricardo mandou que disparassem as peças de artilharia da galeota, que eram um canhão de coxia e 2 colubrinas. A cidade respondeu com outros tantos. As pessoas estavam todas confusas, esperando que chegasse o baixel enfeitado. Mas quando viram de perto que era turco, porque se divisavam os turbantes brancos dos que pareciam mouros, amedrontados e suspeitando de algum engano, pegaram em armas e foram para o porto todos os que eram da milícia, e as pessoas a cavalo se espalharam pela praia. Com isso tudo se alegraram os que pouco a pouco foram se aproximando até entrar no porto, até ancorar perto da terra, e lançando nela a prancha, soltando ao mesmo tempo os remos, todos, um a um, como numa procissão, desceram para terra, a qual beijaram muitas e muitas vezes com lágrimas de alegria, sinal que deixou claro a todos serem cristãos que tinham fugido com aquele baixel. Atrás de todos, saíram o pai e a mãe de Alima, e seus 2 sobrinhos, todos, como se disse, vestidos como turcos. Fechando a procissão, a formosa Leonisa, o rosto coberto com véu carmesim, vinha entre Ricardo e Mahamut, cujo espetáculo levou atrás de si os olhos de toda aquela grande multidão que os olhava. Chegando em terra, fizeram como os demais, beijando-a prostrados no chão. Nisso se aproximou deles o capitão e governador da cidade, que percebeu num instante que eles eram os cabeças do grupo, mas, mal chegou, reconheceu Ricardo e correu de braços abertos para abraçá-lo, dando mostras de grande alegria. Chegaram com o governador Cornélio e seu pai, e os de Leonisa com todos os seus parentes, e os de Ricardo, pois todos estavam entre as pessoas mais importantes da cidade. Ricardo abraçou o governador e respondeu a todas as felicitações que lhe faziam, segurou a mão de Cornélio, que, assim que o reconheceu e se viu seguro por ele, perdeu a cor do rosto e quase começou a tremer de medo, e segurando ainda a mão de Leonisa, disse: Por cortesia vos peço, senhores, que antes que entremos na cidade no templo para dar as devidas graças a nosso Senhor pelas grandes mercês que nos fez em nossa desgraça, escutai algumas palavras que desejo vos dizer. O governador respondeu que dissesse o que quisesse, que todos escutariam com prazer e em silêncio. Rodearam-no as pessoas mais importantes, e ele, elevando um pouco a voz, falou desta maneira: Deveis vos lembrar bem, senhores, da desgraça que me aconteceu com a perda de Leonisa no Jardim das Salinas, alguns meses atrás. Também não deve ter se dissipado de vossa memória o zelo com que me empenhei em sua liberdade, pois, esquecendo-me da minha, ofereci por seu resgate todas as minhas posses, embora isso, que parece generosidade, não possa nem deva redundar em elogio a mim, porque agi pelo resgate de minha alma. O que depois aconteceu a nós 2 requer outra ocasião, com mais tempo, e outra língua menos emocionada que a minha. Basta vos dizer por ora que, depois de várias estranhas peripécias, e depois de 1000 esperanças perdidas de arranjar uma solução para nossas infelicidades, o céu piedoso, sem nenhum mérito nosso, nos devolveu a pátria desejada, tão cheios de alegria quanto de riquezas. E não nasce delas nem da liberdade alcançado o prazer sem igual que sinto, mas do que imagino que sente esta minha doce inimiga na paz e na guerra, por se ver livre e por ver, como vê, a Cornélio, o retrato de sua alma. Ainda me alegro com a alegria geral que sentem os que foram meus companheiros na miséria. E, embora as desventuras e os acontecimentos tristes costumem mudar os espíritos e aniquilar os ânimos mais bravos, não foi assim com o verdugo de minhas boas esperanças, porque com mais coragem e inteireza do que se pode facilmente dizer, suportou o naufrágio de suas desgraças e a batalha de minhas amolações, tão ardentes quanto castas, donde se confirma que as pessoas mudam o céu, mas não os costumes, se alguma vez se assentaram neles. Enfim, para resumir,
quero dizer que ofereci minhas posses por seu resgate e empenhei minha alma em minhas esperanças. Conspirei e arrisquei a vida pela liberdade de Leonisa mais que pela minha. Mas não quero que me agradeças todos esses favores, que para outra pessoa mais grata poderiam ser de maior importância. Quero que me agradeças apenas este favor que te faço agora. E, dizendo isso, levantou a mão e, com austero recato, tirou o véu do rosto de Leonisa, que foi como tirar uma nuvem que às vezes encobre a formosa luz do sol, e continuou falando. Aqui está, Cornélio. Entrego-te a joia que deves estimar sobre todas as coisas que são dignas de se estimar. Aqui está, formosa Leonisa. Entregou-te a quem tu sempre teve na memória. Isto sim quero que se considere generosidade. Em comparação, não é nada dar minhas propriedades, a vida e a honra. Recebe-a, homem feliz, recebe-a e, se tua sabedoria chega ao ponto de reconhecer tamanha preciosidade, considera-te o mais venturoso homem da terra. Com ela te darei também tudo quanto me couber da parte que a todos nos deu o céu, que, me parece, passa de 30.000 escudos. Podes usufruir de tudo a teu bel prazer, com liberdade, em santa paz e quietude. E queira o céu que seja por longos e felizes anos. Eu, sem sorte, pois fico sem Leonisa, prefiro ficar pobre, porque a quem Leonisa falta, a vida sobra. E, dizendo isso, calou-se, como se a língua lhe tivesse grudado no céu da boca. Mas dali a pouco, antes que alguém falasse, disse: Valha-me Deus, como os padecimentos ingratos confundem a inteligência. Eu, senhores, com o desejo que tenho de fazer o bem, não prestei atenção no que disse, porque não é possível alguém demonstrar generosidade com o que não lhe pertence. Que poder tenho eu sobre Leonisa para dá-la a outro? Ou como posso oferecer o que está tão distante de ser meu? Leonisa é dela mesma, e tão dela mesma que, se por acaso lhe faltassem os pais, que felizes vivam muitos anos, nenhum obstáculo teria a própria vontade. E, se pudessem cobrar as obrigações que ela, como pessoa sensata, deve pensar que me deve, desde já as apago, cancelo e dou por extintas. E assim desdigo o que disse, e não dou nada a Cornélio, pois não posso. Confirmo apenas a doação de meus bens a Leonisa, sem querer outra recompensa que tenha por sinceras minhas honestas intenções, e que, acredite que nunca se dirigiram nem miraram a outro ponto que aquele que pede sua incomparável honestidade, sua grande coragem e infinita formosura. Ricardo se calou depois de dizer isso, a que Leonisa respondeu desta maneira. Se imaginas, Ricardo, que dei alguma atenção a Cornélio no tempo em que andavas apaixonado e ciumento por mim, imagina que foi tão casta quanto guiada pela vontade e ordem de meus pais, que, à espera de que essas atenções o levassem a ser meu esposo, permitiam que eu as desse. Se ficares convencido disso, também estarás do que de mim te mostrou a experiência acerca de minha pureza e recato. Digo isso para que entendas, Ricardo, que sempre fui minha, sem estar sujeita a mais ninguém que a meus pais, a quem agora, humildemente, como se deve, suplico que me deem licença e liberdade para dispor das que tua grande valentia e generosidade me deram. Seus pais disseram que a davam, porque confiavam em sua prudência, usando-a de modo que sempre redundasse em sua honra e em seu proveito. Quero, com essa licença, prosseguiu a sagaz Leonisa, que não se leve a mal eu me mostrar desembaraçada para não me mostrar malagradecida. Assim, valente Ricardo, minha vontade, até aqui recatada, confusa e indecisa, se declara a teu favor, para que os homens saibam que nem todas as mulheres são ingratas, mostrando-me eu pelo menos agradecida. Sou tua, Ricardo, e tua serei até a morte, se outro entendimento não te levar a negar a mão que te peço para meu esposo. Depois dessas palavras, Ricardo ficou como que fora de si e não soube nem pôde responder a Leonisa, a não ser cair de joelhos diante dela e lhe beijar as mãos, que pegou à força muitas vezes, banhando-as em lágrimas ternas e amorosas. Cornélio as derramou de pesar, e de alegria os pais de Leonisa, e de admiração e contentamento todos os presentes. Encontrava-se ali o bispo ou arcebispo da cidade, e com sua bênção e licença os levou ao templo e, dispensando as formalidades, casou-os na mesma hora. A alegria se espalhou pela cidade, da qual deram mostras naquela noite inúmeras luminárias, e muitos outros dias aderam muitos jogos e festejos que os parentes de Ricardo e Leonisa fizeram. Maamute e Alima se reconciliaram com a igreja, e Alima, impossibilitada de realizar seu desejo de ser esposa de Ricardo, contentou-se em ser esposa de Maamute. Da parte dos despojos que couberam a Ricardo, sua generosidade deu aos pais e aos sobrinhos de Alima o suficiente para viverem. Todos, enfim, ficaram contentes, livres e satisfeitos, e a fama de Ricardo, ultrapassando os limites da Sicília, se estendeu por toda a Itália e muitos outros lugares, sob a alcunha de amante generoso,
e até hoje ainda perdura nos muitos filhos que teve com Leonisa, que foi exemplo raro de prudência, honestidade, recato e formosura. Fim da novela. Meus comentários. A novela O Amante Generoso, de Miguel de Cervantes, faz parte das novelas exemplares e apresenta uma trama de aventura e romance ambientada no contexto das tensões entre cristãos e muçulmanos no Mediterrâneo. A história, apesar de seguir convenções narrativas do século XVII, permite reflexões sobre temas como generosidade, honra e fidelidade. No entanto, ao analisá-la criticamente, podemos identificar tanto suas qualidades quanto suas limitações. Pontos positivos. Aventura e tensão dramática. A novela mantém um ritmo ágil e envolvente, com perigos constantes e reviravoltas que mantêm o leitor interessado. A captura dos protagonistas por corsários, a negociação de Leonisa entre diferentes senhores e o plano de Ricardo para resgatá-la garantem um enredo dinâmico e emocionante. Idealização da generosidade e da honra. Como o próprio título indica, a generosidade é um dos pilares da obra. Ricardo, o protagonista, representa um ideal de cavalheirismo e altruísmo, sacrificando-se para salvar Leonisa sem esperar nada em troca. Esse tema reflete a moralidade cristã da época e reforça a ideia de que a virtude é recompensada. Representação do conflito entre cristãos e muçulmanos. A novela oferece um retrato do período em que Cervantes viveu, especialmente as tensões entre cristãos e muçulmanos no contexto das incursões corsárias no Mediterrâneo. Embora apresente uma visão eurocêntrica e idealizada dos cristãos como superiores moralmente, a obra também demonstra nuances ao descrever os costumes e personagens muçulmanos com alguma complexidade. Retrato da força feminina. Apesar de estar frequentemente em situação de perigo, Leonisa é retratada como uma mulher forte e íntegra, que resiste às investidas de seus captores e mantém sua dignidade. Essa característica a diferencia de outras heroínas da literatura da época, que muitas vezes eram submissas ao destino ou aos desejos masculinos. Pontos negativos. Idealização exagerada dos protagonistas. Tanto Ricardo quanto Leonisa são personagens pouco realistas. Ricardo é o modelo do cavaleiro perfeito, sempre nobre e altruísta, enquanto Leonisa é a mulher idealizada, bela, pura e resistente a qualquer tentação. Essa falta de complexidade pode tornar os personagens menos cativantes para o leitor moderno. Visão maniqueísta dos muçulmanos. Embora Cervantes tenha conhecido o mundo islâmico de perto, sendo ele mesmo cativo em Argel por 5 anos, a novela ainda apresenta uma visão estereotipada dos muçulmanos, pintando-os como bárbaros e luxuriosos. Essa abordagem reflete os preconceitos da época e pode ser vista como uma limitação da obra. Final previsível e pouco inovador. O desfecho da novela, com Ricardo e Leonisa finalmente juntos e retornando à Espanha, segue a estrutura clássica dos romances de cavalaria e não apresenta grandes surpresas. Apesar das dificuldades ao longo da trama, o final feliz parece garantido desde o início, o que pode reduzir o impacto emocional da história. Falta de desenvolvimento psicológico. A relação entre Ricardo e Leonisa se baseia mais na idealização do amor do que em uma construção emocional aprofundada. O protagonista ama Leonisa de forma quase obsessiva, mas não há muito espaço para explorar os sentimentos e a evolução da relação entre os dois. O Amante Generoso é uma novela típica da literatura do século de ouro espanhol, combinando aventura, moralidade e um forte sentido de honra e generosidade. Seu ritmo envolvente e seus temas universais ainda conseguem entreter, mas sua previsibilidade e a falta de profundidade psicológica podem torná-la menos atraente para o leitor moderno. Além disso, sua visão idealizada e maniqueísta dos personagens reflete os valores da época, o que pode ser visto como um ponto negativo sob uma perspectiva contemporânea. Ainda assim, a obra é um interessante registro histórico e literário, demonstrando a maestria de Cervantes em criar narrativas cativantes.